E também está sendo respeitoso com a nova abertura do dia. Vê os corpos? Este está fazendo isso? Não. Oh. Veja, isso é lógico. Isso é lógico. Não vou me referir a este, pois voltamos acima dele como suporte. Vou usar este porque este aqui já está mostrando que fez o quê? Ele respeitou. Então o algoritmo vai voltar para aquele. Não vai se referir a este. Qual estava na nova abertura do dia? E os corpos estão mostrando bem ali. Então agora minha atenção estava focada ali. Fomos acima dele. Quero vê-lo negociar para baixo, tocar a abertura. Desculpe, a nova abertura do dia ficou alta. E pode ser negociada tão baixa quanto essa mínima, mas não queremos vê-la fechar abaixo do ponto médio do candlestick ou consequente invasão dele. E só nos deu um toque da alta da nova abertura do dia. O gap se recuperou, mostrou deslocamento. Maravilhoso. Próxima vela enquanto ela está se formando. Este será um gap de valor justo, chamado antes de se formar. O fluxo de ordem institucional chamou antes de ser entregue. Eu estava errado por 2 alças, 8 ticks ou algo assim ou 7 ticks. Seriam 7 ticks? Vamos chamar de 2 alças. Ele não fechou naquele gap, que é exatamente o que eu disse a você. Isso é o ideal. Então é hora de correr. Veja como ele respondeu à invasão constante da abertura do intervalo ali. Não é lindo? Quero dizer, quando você vê isso, não faz seus sucos fluírem? Isso é algo que, quando você estuda, vê e consegue ver, seus olhos vão pular para ele. Então, depois de conseguir ver em retrospecto, onde seu olho salta para ele, você será capaz de prever como estou provando para você. Porque você sabe o que ele está tentando fazer. Você sabe que apoio ele terá. Se o preço fosse personificado como um escalador, ok. Se for um escalador, você pode olhar para trás aqui e ver onde ele vai colocar a mão ou onde ele vai colocar o pé. Eu disse que ele vai cair nessa lacuna. Essa lacuna do ferro é aqui. Cair nessa faixa de preço equilibrado. Volte e ouça. Não consigo editar. Não reenvio as transmissões ao vivo. Uma vez que estão lá, estão lá. Negociações para lá. Somente pelo pavio. A invasão consequente nos envia dor de cabeça. Os shorts não são não lucrativos. Os longs que compraram aqui nocautearam. Quem ganhou dinheiro? Eles limparam a mesa dos 2 lados. Quando você estiver me assistindo, não tente prever porque estou tentando dizer algo. Apenas ouça. Tome notas porque você não vai entender a lição até voltar e assistir a transmissão ao vivo depois do fato. Se você estiver assistindo apenas uma vez, você não aprendeu. Você observou. Alguns de vocês estão apenas esperando que eu faça algo errado. Isso é uma perda de tempo. Estou feliz por estar desperdiçando seu tempo porque você não está aqui para aprender e está desperdiçando seu tempo. Estou fazendo isso e está lucrando com meu filho. Pode estar beneficiando um grande número de vocês que estão assistindo também, mas isso é apenas algo extra. Essa não é minha motivação. Minha motivação é provar que meu filho, com o tempo, pode fazer o que eu sou capaz de fazer. Mesmo que seja 5% do que eu sei, é o suficiente para substituir o emprego dele. Se ele puder fazer 25% do que eu sei, ele é incrivelmente rico. Ele tem que esperar que isso se acumule, só isso. Mas se você está entrando aqui me observando, para aprender como ganhar dinheiro rapidamente, explodir suas contas rapidamente para níveis estratosféricos. Você está pensando errado. Sua ideia sobre ganhar dinheiro vai superar a necessidade de você ser humilde e apenas absorver informações. É isso que ele está fazendo. Ele não está tentando prever o que isso vai fazer. Ele está ouvindo, ele está observando, ele está me observando. Ele me viu fazer isso lado a lado, bem ao lado dele. Ele me viu fazer as negociações. Ele me viu fazer seu salário anual em uma troca. Ele me viu fazer isso. Mas ele também não sabe como fazer isso sozinho. Então é assim que eu falaria com ele. Eu não estaria acrescentando nada extra do que estou fazendo aqui. É exatamente assim que eu falo com ele. Quando é algo que é saliente e significativo, tem um impacto ou terá um impacto em seu crescimento e o que ele provavelmente estará perdendo tempo se ele for vítima de se preocupar com isso e não prestar atenção às coisas que estou falando. Se ele não ouvir, vai demorar mais.
Se ele ouvir, aplicar as coisas que estou mostrando a você, a lógica, essas coisas que você verá, elas se repetirão. E por que elas estão se repetindo e porque estou aqui todos os dias, acompanhando a ação do preço ao vivo, descrevendo-as, explicando-as para você? Quero dizer, pense nisso. Quantas coisas você vê acontecer toda vez que fazemos uma transmissão ao vivo? Você está vendo flutuações na ação do preço delineadas de antemão. É cada vela que lhe fornece uma negociação? Não, e é exatamente esse o ponto. Esse é o ponto. Ele vai ver, é isso que estou procurando. Pode haver alguma oscilação e ação de preço que ele pode ver chegando. E, sim, isso não é uma negociação. Mas não é engraçado como é hora de colocar o dinheiro? Vamos ver uma lacuna permanecer aberta na entrada institucional, mas estamos falando sobre entradas esta semana. Funcionou? Você me diz. Você me diz, exposto. Você me diz, senhor youtuber, tentando ganhar dinheiro com links de afiliados e falando com outras pessoas, seu palhaço de merda. Vamos lá, você me diz, está funcionando? Estou jogando minha carreira fora? Estou brincando com você? Seu retardado de merda. Sai daqui, seu pedaço de merda. Os alunos que ficarem aqui e aprenderem a fazer isso, vão rir de você como eu rio de você. Porque quando eles souberem como isso é feito em suas próprias mãos, ninguém vai convencê-los do contrário. Porque essa é a verdade. Este é o mercado. E não há nada melhor. Nada vai ser melhor do que isso. Como diabos você pode melhorar a perfeição? Como você pode? Você saberá quando fazer algo, quando não fazer algo. Você sabe quando o mercado vai se comportar de uma certa maneira. Você fala sobre perfil de volume. Essa é realmente uma escolha ruim de palavras. Porque se eu digo um perfil de mercado, invariavelmente, alguns de vocês estão pensando, bem, ele está apenas renomeando o perfil de volume. Não. O que estou dizendo é que há esquemas sobre como o preço se comportará de uma certa maneira em uma sessão individual. Diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Eu sei que, se eu não soubesse disso, não poderia sentar aqui e dizer quando certas coisas vão se formar em um gráfico de 1 minuto, em um gráfico de 15 segundos. Como isso pode ser possível? Como isso é possível se eu não sei algo que ninguém mais sabe? Isso não é se gabar. Estou forçando você a fazer uma avaliação crítica aqui. Você está prestando atenção? Porque claramente isso não é uma besteira harmônica. Não é oferta e procura. São elementos do tempo. Então esperar que o preço faça algo como resposta ao que foi feito em um momento específico. Você está esperando. E para tornar isso muito, muito fácil, para torná-lo muito simples, ensinei meu filho a delinear a liquidez acima e abaixo do mercado e esperar que a primeira fosse tomada. E então o segundo virá depois, porque o primeiro será o último. Isso está nas escrituras. É a mesma coisa que você vê no mercado. Essa liquidez foi economizada. E o que você vai aprender? A principal lição, Caleb, é que se isso for levado em segundo lugar, isso significa que ele potencialmente irá se mover um pouco mais além disso. O que significa? Se você sabe que uma faixa diária, e eu vou desenhar uma representação grosseira de $1, outro candle diário aqui, ou não um candle, mas abertura alta, baixa, fechamento. Se você está gostando disso e está fazendo aos trancos e barrancos na sua compreensão ou apenas entretido, este é o momento em que você faz o joinha no canal. Bem, neste vídeo, se você fez o sinal de positivo, isso significa que eu me conectei com você em um nível que o ajudou a entender e o inspirou a continuar. Se você não fizer o sinal de positivo, eu vou continuar fazendo isso porque isso significa que você quer que eu pare e eu vou negar. Ok, eu fiz isso da última vez. Acho que é muito pequeno para eu copiar assim. Tenho certeza de que provavelmente há uma maneira mais fácil. Basta cloná-lo. ICT, eu ouvi você. Mas se eu ainda movê-lo, ele vai agir de forma torta. Eu disse, pense nisso como uma barra individual para um gráfico diário, ok? Então, em outras palavras, ele está representando a máxima mais alta e a mínima mais baixa do dia, ok?
E digamos que você esteja olhando para o mercado e estudando gráficos semanais, gráficos mensais e gráficos diários no fim de semana antes do mercado começar a negociar no domingo às 6 da tarde. Vou salvar esta parte aqui, então vamos cair para um gráfico de 15 segundos e olhar as flutuações, então vou fechar a sessão porque está ficando um pouco longa demais. Eu quero, mas quero mantê-la pequena porque meu filho não tem muito tempo depois do trabalho para assistir a todas essas coisas. Então eu tenho que ser um pouco mais econômico com meu tempo, já que estou investindo nele, mas estou fazendo isso todos os dias. Então ele está realmente atrasado. Então ele não está assistindo tudo isso do começo ao fim porque ele está trabalhando e eu não quero ter problemas enquanto ele está assistindo minhas coisas no trabalho. Ele não deveria fazer isso. É mais ou menos isso que estou tentando fazer daqui para frente. E é um pouco complicado porque você vai eventualmente ter que negociar a sessão inteira, certo? Então você tem que ter pelo menos a sessão inteira na transmissão ao vivo para falar sobre o que é e o que não é. Mas esta é a faixa diária. Certo, não é um candle, mas uma barra de abertura máxima, barra de fechamento mínima. Então está é a abertura. Este é o menor valor que atingiu no dia. E este é o maior valor que atingiu no dia. E é aqui que ele para de negociar, certo? Se você está pensando, é que provavelmente vamos subir ao longo de uma série de dias ou pela semana ou pelo mês ou estamos nos movendo nessa direção mais alto, certo? E você está observando a ação do preço. Às 9h30 aqui. E você definiu como fizemos aqui, o lado da venda. Estava aqui. Incorporamos aquela antiga nova abertura e demos a vocês o lado da compra. Então, se estamos abrindo aqui na abertura do tick de velas, voltamos aqui. Se esse preço de abertura, vou mover essa linha vertical para que vocês possam ver melhor. Então, essa abertura, abrimos, subimos, fechamos em baixa. Essa abertura ali representa isso. Graficamente no meu diagrama. Então, desse preço de abertura, esse movimento daqui para essa mínima. Essa mínima representaria essa mínima na barra de fechamento de máxima e mínima de abertura diária. Então, o que estamos dizendo é que a abertura e a queda inicial. Esse é o movimento falso. Esse é o swing de Judas. É onde o dinheiro inteligente compra. Certo. Agora, a complicação vem de onde você vai ser um comprador. Não espero que meu filho seja um comprador aqui. Não espero que ele compre o bloco de rejeição. Não espero que ele compre aqui abaixo desse valor. Isso é muita expectativa colocada nele. Vai levar muito tempo para ele tentar comprar abaixo daqui. Eu posso fazer isso claramente. Você pode ver que eu fiz execuções com contas ativas. Provei que elas estavam em contas ativas. Você pode ver isso aqui. Entrei na minha conta. Ainda está neste canal. Bem no programa da TD Ameritrade todos os dias com os extratos do corretor são mostrados todos os dias. Está lá. Pessoas que querem falar sobre eu não negocio com dinheiro real. Beijem minha bunda. Estou aqui fazendo isso. Falando porra sobre, mas esse preço de abertura aqui até aquele mínimo naquela área, esse intervalo que significa onde esse mínimo se forma e onde a abertura é que você está caçando, você não precisa ter o tick baixo. Você está apenas caçando algo para ser longo. Você pode se sentir confiante quando estiver trabalhando para manter negociações que dão certo a longo prazo. Patrick Vela, isso é para você, amigo, porque você precisa aprender a negociar. Esse movimento do preço de abertura. Acabei de chocá-lo agora. Ele está tipo, ele acabou de me chamar de Barney. Sim. Seus ouvintes precisam apoiá-lo também, não trollá-lo. Você deve encorajá-lo. Porque se ele começar a fazer coisas assim, ele começará a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E será incrível assisti-lo ao vivo e fazer isso. Tudo bem. Mas esse preço de abertura caiu para esse ponto baixo, essa faixa. Tudo bem. Graficamente se parece com isso, aquele pequeno ponto ideal. Bem aqui dentro dessa faixa é onde está a sua melhor oportunidade de comprar e segurar. E apenas esperar até chegarmos na hora do almoço e então medir onde ele pode se retraçar. Então, se houver uma macro de almoço, se ela vai cair, você pode determinar onde ela vai cair. Você pode determinar isso e não colocar sua perda de ações ao alcance disso. Idealmente, o que você quer fazer é aprender a tentar entrar quando estiver otimista a longo prazo, quando achar que vai subir. Então, não pense que isso é apenas um truque de negociação intradiária e que você nunca poderá usá-lo para ganhar mais dinheiro. Você pode.
Mas você não pode apreciar esse tipo de fluxo de velas diário até aprender a ler essas flutuações de preços intradiários. Porque, ao fazer dessa forma, número 1, você vai se exercitar bastante. Você vai ter muita ação de preço para digerir e aprender. Porque tudo que estou mostrando aqui é fractal. Você pode aplicá-lo a um gráfico semanal. Você pode aplicar isso a um gráfico mensal. Você pode detalhar para um gráfico de 5 segundos. Ele ainda está lá. O que você quer fazer com isso? Como você quer enquadrar seu modelo? Mas para as pessoas que querem usar isso para um prazo mais longo, mantendo-se para um intervalo de prazo mais longo, e a razão pela qual estou ensinando isso é que fui criticado por alunos que na verdade também são alunos pagos. Eles são como? Você disse em nossas palestras que os dias que sobem são os dias clássicos de compra. Sim, mas você não pode participar deles se eles atingirem essa mínima antes das 8h30. Desculpe, antes das 9h30 é o sino de abertura e você está negociando às 9h30 e está transmitindo às 9h30. Como diabos eu vou te ensinar como usar uma entrada às 8h30 se estou iniciando a transmissão às 9h30? Então não posso voltar no tempo e me colocar no negócio. E claramente não posso fazer isso. Mas para aqueles indivíduos que sabem que é assim que parece, não todo dia clássico de compra ou dia clássico de venda, onde há apenas uma direção, não é a mesma coisa. Um dia clássico de compra é só, ele sobe e fecha algo. Não significa que é uma direção sem retrações. Às vezes é assim, e se você for capaz de segurar, eles são muito, muito divertidos. E eu estou ensinando você a fazer esse tipo de coisa aqui, agora. Abordando alunos pagos que me questionam criticamente, devo acrescentar, desrespeitosamente, devo acrescentar. Se eu fosse nega, você levaria uma porra de uma merda de lava quente derretida derramada sobre sua cabeça por causa disso. É melhor você falar gentilmente comigo. É melhor você se lembrar quem é o papai. Então temos a abertura, que é aquele preço ali, e qualquer movimento para baixo. Não precisamos que ele nos diga com antecedência qual é a mínima mais baixa. Essa é a parte que vai te machucar porque você está pensando, preciso saber como comprar abaixo do preço de abertura porque esse era meu maior problema. Desafio porque Larry Williams disse que não conseguia determinar como fazer isso. Então ele compraria força quebrando acima do preço de abertura. E toda vez que eu fazia isso, isso me machucava porque voltava para baixo e me esmagava. Eu era parado porque estava com alavancagem excessiva na casa dos 20 e queria chegar ao fim do jogo onde não precisasse ter um emprego. Então eu estava fazendo todas as coisas erradas. Eu estava colocando toda a ênfase em todas as coisas erradas, esperando que eu pudesse contornar todas as adversidades que eu sabia que eram prováveis. Mas eu apenas coloco uma venda nos olhos e digo, não vou me submeter a isso. Vai funcionar para mim. Vou ter sorte. E não foi assim que funcionou. Todas as mesmas coisas que aconteceram com você aconteceram comigo. Mas aconteceu de uma forma muito mais impressionante porque eu estava disposto a colocar mais dinheiro constantemente e negociar sem parar, sem nenhuma medida de preocupação sobre perder. Eu só via o potencial de ganhar todas as vezes. Então isso é tóxico e você tem que evitar isso. Mas, no preço de abertura ou abaixo, é o que Larry Williams está dizendo. Ele não conseguia descobrir isso. E ele disse jocosamente, sabe, não sei se ele sabia os endereços ou não, mas os códigos postais dos comerciantes que sabiam como fazer isso seriam úteis. Foi uma declaração jocosa. Eu estava tipo, sabe de uma coisa? Aqui está meu herói. Em 1995, estou observando esse homem que foi lá em público, fisicamente levou de $10 mil a $2,5 milhões, caiu, se machucou e depois trocou de volta para $1,5 milhão. E todo mundo disse que não era real. Não foi um evento real. Aconteceu, cara. Ele fez isso, certo? Então esse era meu herói. Isso foi tudo que ele disse. Eu me apeguei a cada palavra como alguns de vocês fazem comigo. E, por favor, não faça isso. Nunca conheça seu herói. Nunca admire seu herói e o coloque em um pedestal porque, eventualmente, você obtém mais informações sobre essa pessoa. Você descobrirá que eles não são tão heróicos quanto você pensava e isso dói. Dói. E não estou dizendo nada de ruim sobre Larry. Só estou dizendo que aceitei sua declaração pública sobre o que ele não conseguiu ver na ação do preço. E esse foi o convite para eu dizer que é isso que estou procurando. Porque se ele não puder fazer isso, eu vou entrar. Se alguém neste planeta vai descobrir, eu vou. E eu descobri. E eu ensino que é potência 3. Então, se sabemos o preço de abertura, esse é um número finito. Eles não vão mover isso. Está bem ali. É o tique de abertura naquela vela. Então, simplesmente espere que caia. Mire na liquidez ou mire em qualquer ineficiência abaixo desse preço à esquerda aqui, certo? Os primeiros estágios foram a liquidez do lado da venda e, em seguida, aquela lacuna de abertura do novo dia. Ele atravessou os dois. E então o que aconteceu foi que voltou direto para a faixa de abertura. Então eu disse, eu estava gastando muito tempo nisso aqui. Então ele cai. Tira aquele ponto baixo. Então eu chamei sua atenção para aquele pavio.
o ponto médio disso, e queremos ver ele ficar acima dele, tratar a antiga lacuna de abertura do novo dia. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Se você não soubesse sobre a lacuna de abertura do novo dia, por que você esperaria que essa vela caísse aquele nível ali mesmo e depois a enviasse para cima? Por que você esperaria isso? Você não esperaria. Você nunca esperaria que isso acontecesse. Isso nunca teria acontecido. Mas aqui está, o pequeno ICT sentado aqui, 52 anos, poderia estar sentado em uma praia, tomando uma pina colada, sem álcool. Relaxando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos isso. E eu estou explicando isso para você de antemão. De graça. De graça. Não é necessário nenhum pagamento de curso. Chamando sua atenção bem ali. Isso vai formar uma lacuna de valor justo e vai ser uma entrada que é um exercício de entrada de fluxo de ordem institucional. Isso significa que não vai fechar a lacuna. Vai deixar uma parte aberta e então faz isso. O que está acontecendo? Essa lacuna de valor justo com o exercício de entrada do fluxo de ordens institucionais e deixando essa lacuna aberta, onde isso está se formando no contexto do intervalo diário com base nessa lógica que está dentro dessa abertura para a mínima. Abertura para a mínima. Olha, vou usar a mesma coisa. Representando graficamente, não estou prevendo preço de fechamento, não me entenda mal. Só estou dizendo, se você entrar todos os dias com essa lógica, enquanto aprende a fazer melhor, é assim que você cresce mantendo as negociações, e eventualmente você vai pegar um tigre pelo rabo. E, baby, quando começar a correr, é melhor você segurar firme porque você está passando por todo tipo de merda. Arbustos de adesivos. Água, chão seco, pedras, rasgam sua bunda toda. Vai ser difícil segurar. Mas no final do dia, quando fecha assim nos dias em que não fecha. Cara, você fez toneladas. Você fez toneladas. E isso conserta todos os tipos de erros. Ele conserta todos os tipos de rebaixamento. Ele conserta todos os tipos de dias em que você fez muito e perdeu vitórias. Ele conserta todas essas coisas. E suaviza sua curva de patrimônio mensal. Então, não estou pressionando meu filho a fazer negócios que são apenas 10, 15 alças, 20 alças. E sim, você é um sucesso. Você pode. E isso vai provar a ele que você não precisa de nada mais do que isso para fazer seu trabalho. Mas eventualmente ele será forçado a negociar assim. Veja, este é meu filho. Eu quero que o ICT fique com 5 pontos. Foda-se 2 pontos. Vamos ficar 5 pontos fora porque eu quero que ele seja um maldito esquisito. Eu quero que ele consiga entrar lá como eu e dizer, é isso que vai acontecer. E é por isso que vai acontecer. E eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Bum! Feito. Ele pode entrar aqui como uma porra de uma árvore de dinheiro, sair pelos fundos, arrancar os malditos benjamins do maldito galho, encher os bolsos e gastar tudo sem se preocupar com o preço. É isso que eu quero para o meu filho. E se você acha isso arrogante, acha isso narcisista, vá se fuder. Por quê? Porque você iria querer menos. Isso não significa que seja, é maligno. É isso que o diabo quer. Isso não é bíblico. Pessoas que me enviam coisas, Deus não quer que vocês negociem. Ele literalmente ensina uma parábola sobre dar uma recompensa para pessoas que fazem exatamente o que fazemos. Estamos investindo. Não estamos apostando. Isso parece uma porra de aposta? Saber o que você está procurando, esperar que os critérios sejam atendidos, então, ter uma lógica sólida dizendo que deve se comportar assim. E então ele faz dentro do intervalo entre a abertura e a mínima. Aí está seu valor justo. Essa é sua estratégia de baixo risco. Ah, e você fez isso ao vivo. Você descreveu os detalhes ao vivo. Sem retrospectiva, sem edição, aqui na frente de todo mundo. Ou funciona ou não. Ou eu dou minha volta da vitória ou caio de cara no chão. Qual é? O que aconteceu no seu gráfico? Divertido, não é? Então, eventualmente, o que acontece é que, ao entrar assim, quando você tem um viés de longo prazo que você deriva de um gráfico mensal e semanal. Então, eventualmente, Caleb vai ter que determinar em que ponto desse espectro suas negociações devem se concentrar. Então, se você está otimista a longo prazo, e você acha que esse é o critério que as velas diárias vão formar, ou o dia que você está negociando vai formar isso? Então, isso é basicamente tipo 5 horas ou 4:15, horário padrão do leste, esse preço de fechamento. Em relação a onde você abriu às 9:30 aqui. Isso é otimista, não é? Então, como você pode manter essas negociações? Sem ter muito medo, ansiedade ou, estou com medo de ser parado. Você tem que determinar como comprar na abertura ou abaixo dela, porque raramente ele vai cair depois de subir aqui. Raramente cai aqui. Se isso acontecer, provavelmente não criará essa condição aqui. Então por que eu ensino você a tomar parciais?
Por que você não sabe quando isso vai virar contra você? Você não tem o entendimento avançado. Você não tem a experiência. Você não tem o tempo investido em saber como navegar no preço. Você vai reagir a tudo adversamente. Tudo. Quando você está ganhando dinheiro, isso vai te assustar pra caramba. Você vai saber o que, tipo, o que eu devo fazer? Eu esperava que fosse subir 20 alças. Ele simplesmente pulou 40. Eu não coloquei uma ordem de limite. O que diabos eu faço? Estou ganhando mais dinheiro do que deveria. O que devo fazer? Esse é um bom problema, mas você vai entrar em pânico por causa disso. E você vai se apegar a isso por muito tempo porque não vai perceber que isso causou uma reversão, porque você não tem experiência. E essa é a primeira vez que você ganha muito dinheiro. Essas são todas lições que você vai aprender e descobrir. Nossa, eu não sabia disso sobre mim. Eu não sabia que ia lidar com isso desse jeito. Você acha que quando ganhar dinheiro, vai ser, cara, eu sou legal. Eu sou tranquilo, merda. Não tenho nada com que me preocupar, mano. É essa coisa cotidiana por aqui, cara. O tempo todo você está cagando tijolos porque nunca sentiu isso antes. Você está em pânico. Seu coração está batendo forte. 130 batidas por minuto. Você não consegue recuperar, você está hiperventilando. Seu corpo está formigando. Você sente que vai desmaiar, vomitar e se cagar, tudo ao mesmo tempo. Bem-vindo à negociação lucrativa pela primeira vez, porque é exatamente isso que parece. Você nunca esteve lá e ninguém consegue descrever adequadamente. Essa é a coisa mais próxima. Quando você chega lá, você pensa, droga, ele estava certo. E quando você deixa esse momento passar e deixa que ele se transforme em uma perda, cara, isso é uma droga. Então, estou tentando evitar isso. Estou tentando evitar toda essa escapada porque ela te segura quando você a tem, porque cria tecido cicatricial. Então, entrando depois de que lado do mercado e sua liquidez. Lembre-se, nós enquadramos isso aqui, isso é fácil. Pessoal, não sei do que diabos vocês estão reclamando. Máximas e mínimas relativamente iguais que eu dei a vocês esta manhã. Qual delas atinge primeiro depois das 9h30? Bang. Ok, então o que isso diz a você? Esse é o primeiro estágio para pegar um dia de 3 dias de poder como este. Se você vai tentar segurar por um longo e grande dia de fechamento, ele tem que cair e pegar o lado da venda primeiro. Eles fizeram isso esta manhã. Mas veja como estou ensinando o meu filho. Veja como ensinei a mentoria. A mentoria paga da mesma forma. É da mesma forma. Ouça as conversas de liquidez que tenho lá. O lado da compra e o lado da venda. Agora, Johnny Asmunch vai sentar lá e assistir a essas coisas e dizer, ei, veja, ele está ligando para os dois lados do mercado. Ele não sabe do que diabos está falando. Você é um idiota. Você é um idiota do caralho. Você é um palhaço. Você nem escuta. Se você vai me trollar, pelo menos faça a porra da diligência de ouvir o que eu disse. Pegue a estrutura e então vá lá e prove que não funciona. É assim que se faz. Mas veja, você não pode fazer desse jeito. Então você tem que tirar as coisas do contexto porque 90% das pessoas que têm alguma familiaridade comigo que não são meus alunos, eles vão dizer, assim, é o cara da TIC, ele é retrospectivo, ele é um demo baler, ele é o que for. Porque eles ouviram a opinião de todo mundo sobre isso. E eles nunca sentaram aqui e foram alunos. Eles nunca se submeteram a isso. Mas se você pegar o lado da venda primeiro, esse é o primeiro qualificador para um dia fechado. Porque o que ele está fazendo? Ele está enganando as pessoas que vai cair. Esse é o balanço de Judas. O bode de Judas é o bode que conduz o cordeiro. Ou os cordeiros para o matadouro. Há um pequeno caminho que Judas segue que é treinado para fazer um pequeno desvio, não entrar no matadouro. Mas as ovelhas são estúpidas. Eles estão seguindo as opiniões de outras pessoas que não são meus alunos, que têm algo a vender e querem te dissuadir. Eles querem te tirar disso. Eles querem te levar para o matadouro deles. Em quem você quer acreditar? Porra! Em quem você vai acreditar? O cara que está literalmente sentado aqui de graça, te ensinando como acabar com esses mercados de merda com um nível de precisão que nenhum desses palhaços consegue nem chegar perto. E explicando isso em um gráfico de 1 minuto. Em tempo real com um atraso de 3 segundos. E eu não consigo mais acelerar, baby. É o mais rápido que o YouTube vai enviar pelos seus servidores. Ou você vai acreditar no cara que diz, ó, esse cara é um babaca. Aqui está meu link de afiliado. Espero que você use meu corretor porque você pode me ajudar e apoiar meu canal. Em quem você vai acreditar? Quem está ensinando o quê? Eles precisam do dinheiro deles. Não estou pedindo porra nenhuma. Não dou a mínima se você usa minhas coisas ou não. Não me importo porque vai continuar funcionando independentemente de você usar ou não. E quanto mais pessoas usarem, adivinhe, isso significa apenas que há mais testemunhas do fato de que está funcionando pra caramba. Mas tudo é um entendimento gradual. Quando Caleb vê que o lado vendedor está tomando primeiro, ok, isso significa que vai buscar o lado comprador. Mas não posso levá-lo para uma lição que diz, olha, filho, quando estamos otimistas, o que nos torna otimistas? Bem, o que acabamos de assistir hoje, pegou primeiro o lado da venda e depois alcançou o lado da compra.
Depois de ver isso por dias, semanas e meses, você se sente confortável com essa ideia. Você não precisa de outra pessoa para lhe dizer em outro vídeo. Você não precisa de ICT para responder a sua pergunta sobre o viés porque você já viu. Então, o próximo passo gradual é segurar até o almoço. Mire em 1h30. Feche sua negociação completamente em 1h30. Se você estiver lucrando, feche. E continue fazendo isso. E então, eventualmente, o que você fará é observar e ver que, eventualmente, começará a ver os dias que fazem esse tipo de coisa. Eles fecham perto de sua máxima, mas logo abaixo da máxima, como acontece aqui. E você verá que, durante a última hora, isso cria aquela máxima extrema. Então, logo antes do fechamento, sai disso. E isso fecha um pouco abaixo de onde estava a máxima mais alta do dia. Então, se você fizer seu trabalho de comprar abaixo da abertura, na abertura ou abaixo dela, e eu lhe dei isso em tempo real aqui hoje, em uma tapeçaria tão linda, tão linda. É simplesmente lindo, não é? Vê como todas essas coisas se encaixam. E alguns de vocês acham isso complicado. Bem, é complicado porque vai exigir algumas células cerebrais, ok? E vai exigir mais de 30 segundos de tempo gasto olhando para isso. Eu não sou o TikTok. A lógica de arquivar isso até a conclusão. Você não tem ideia de onde estará como trader. Os saltos e limites e a profundidade de compreensão que você será capaz de ter usando essas informações. Uma vez que você as tenha, ninguém pode tirá-las de você. Ninguém pode diminuí-las. Ninguém pode menosprezá-lo. Eles não podem tirar isso de você. Eles não podem desmoralizá-lo. Eles não podem fazer você duvidar disso. Você nunca vai duvidar disso. Você literalmente andará por aí com um coração furioso e você ainda pode ser uma mulher. Mas você vai ficar excitada porque isso é a merda de verdade. Você nunca terá medo do mercado. Você nunca tem medo dele. Você vai respeitá-lo? Absolutamente. Mas você não terá medo dele. Você não terá medo de que ele pare de funcionar. Ele vai continuar funcionando porque há idiotas e idiotas sempre chegando no mercado que querem seguir indicadores e alguma lógica idiota do Mickey Mouse que é vendida em livros. E coisa de vendedor de cursos. Sempre vai ter algum tipo de truque que sai. E então, bem, sim, eu era um ex-aluno de ICT. Mas o indicador Lux algo desse cara fez isso por mim. E Lux algo, você não entrou em contato comigo nem nada. Não estou brincando com você, só estou dizendo que você faz indicadores. Certo, e indicadores únicos com minhas próprias coisas neles. Algumas coisas não estão certas, algumas coisas estão próximas. Mas a questão é que os indicadores por si só são inúteis. É inútil. Se eu tiver uma porra de uma placa de pare, ok? Se eu tiver uma placa de pare, que é um dispositivo de controle para motoristas, se eu pegar essa placa de pare e colocá-la no fundo do penhasco em um dia de neblina, ok? E você dirige para fora do penhasco, e enquanto você está descendo, você vê a placa de pare. De que adianta isso? Você está ferrado. Você não pode impedir, você está acabado. Os indicadores estão pegando o que já aconteceu. Você está caindo de um penhasco. É melhor você parar. Você está certo, é melhor você parar, mas infelizmente, você vai parar abruptamente e isso acaba com você. Assim como acontece na sua conta de negociação porque você está pegando informações derivadas matematicamente que foram processadas por indicadores e atribuindo a elas um nível de fé que elas não merecem. Isso não lhe dá uma visão avançada. Estou lhe dizendo lacunas de valor justo, onde elas vão se formar invertendo lacunas de valor justo antes que elas se formem, antes que elas estejam lá. O indicador nunca pode fazer isso. Ele tem que ter os dados antigos. Então ele os processa. Então ele os cospe. Estou à frente de tudo. Antes de qualquer besteira de volume, eu já estou à frente. Antes de qualquer padrão harmônico, eu já o vejo chegando. E o que você acha que acontece quando você é um aluno meu e leva isso a sério? Você é igual a mim. Você é informado, você é educado, você está anos-luz à frente de todo mundo. E quando você ouve esses babacas, esses malditos mordedores de tornozelo, esses pequenos idiotas mineradores de nariz, esses jovens de 20 anos que acham que sabem alguma coisa. Eles não têm ideia, eles não têm a mínima ideia. E é divertido pra caralho. E eu faço isso porque quero mais disso. Eu quero mais disso. Vocês me divertem, seus idiotas de merda, seus palhaços de merda. Eu posso sentar aqui todo dia e ainda vai ser o mesmo resultado. Mas você está sentado aí, esperando o dia em que eu vou errar uma vela. E você vai esquecer todo o resto na transmissão ao vivo, mas você vai lá.
E você ainda está vendendo links de afiliados. Você ainda está vendendo alguma besteira de drama. Palhaços, isso é um palhaço. Mas eu vou me divertir com você. Você será um brinquedo para mim. E todo mundo que aprender a fazer isso. Olharemos para pessoas assim da mesma forma. Talvez você não brinque de gato e rato como eu, mas olhe para isso e diga, você descarta porque é irrelevante. A opinião deles é irrelevante porque uma vez que você adota sua própria mentalidade, sua própria opinião, por que você lidou com isso? Você trabalhou com a informação. Você testou. Você viu os benefícios disso. E não tem comparação. Não há nada parecido. E nunca haverá nada melhor do que isso. Porque este é o mercado. É isso. Ponto final. O quê? Então é um entendimento gradual que meu filho vai passar e ele sabe que vai levar algum tempo. E não é algo rápido, muito rápido. Porque você não pode simplesmente pular para, bem, aqui, comprar a abertura ou abaixo dela e então segurar para cima. Como você chega ao ponto em que confia que isso está lá? Você tem que ter algum tipo de lógica que se repetiu, que foi construída em seu entendimento modularmente, uma peça de cada vez, uma pequena peça de cada vez, e você obtém mais entendimento sobre si mesmo, como você vai suportar o falhar. E o fracasso é uma coisa normal inicialmente. Não tenha medo disso porque quando você falha em suas observações, você destaca essas pequenas oportunidades para você dizer, ok. Isso é emocionante porque eu pensei que isso iria funcionar, mas agora vou encontrar algo com mais entendimento e isso vai tornar isso muito mais claro e provavelmente vai desbloquear outra coisa sobre a qual eu nem tenho uma pergunta ainda. E isso vai continuar alimentando você. Ele se alimenta de si mesmo. É assim que se sente o aprendizado entusiasmado. Mas se você entrar pensando que vai fracassar e por que se incomodar, e a primeira vez que eu tiver qualquer tipo de adversidade, vou largar essa merda como se fosse uma pedra quente. Eu não sou o cara para você. Eu quero pessoas que vão ser como um pitbull. Morda essa costeleta de porco e não solte, porque eu prometo que você vai comer e vai comer muito bem. Muito bem. Melhor do que você jamais imaginou. E você vai poder fazer isso a qualquer hora que quiser. Você quer tirar uma semana de folga das negociações? Maravilha. Faça isso. Porque quando você voltar, essa merda ainda vai estar funcionando. Você quer tirar o verão inteiro de folga? Maravilha. Faça isso. Quando você voltar no outono, ainda vai estar funcionando pra caramba. Mas pense em como você pensa sobre negociação agora e como seus educadores dizem, cara, você tem que forçar seu limite. Não, é agora. O mercado está realmente aquecido. O mercado está sempre aquecido pra caramba. Está sempre aquecido. Está sempre se movendo. Está sempre fazendo essas coisas toda semana. Está se movendo. Está sempre seguindo o tempo. Está sempre fazendo a mesma coisa. Está armando pessoas estúpidas e as nocauteando. Para que está fazendo isso? Liquidez. Essa é a força vital do mercado. É o que faz os mercados se moverem. Está se movendo para onde as ordens estão descansando. E se alguém aqui que tem o melhor interesse em empurrar o preço, assim como um cassino, eles mantêm as pessoas que perdem. E aqueles que perdem muito, eles darão a eles quartos de graça. Você quer ver um show? É bom ter você de volta. Não tivemos algum tempo. Você está afim hoje? Ah, sem problema. Não se preocupe. Aqui estão alguns ingressos. Vão assistir ao show. Meninos, vão assistir ao ato de mágica. Aqui. Vamos te dar um quarto de cortesia. Voltem. Aquele quarto não custa nada para eles. Eles querem que vocês voltem e gastem mais dinheiro. É isso que o mercado faz. Eles continuam vendendo essa ideia. Aqui está um novo indicador. Aqui está um novo truque. Aqui está uma nova metodologia de negociação. Aqui está um novo guru. Aqui está uma nova reviravolta nas coisas antigas. Sempre haverá otário chegando. Pessoal, isso nunca vai parar de acontecer. À medida que as pessoas envelhecem, novas pessoas envelhecem, e agora elas estão mais velhas em uma era de investimentos, e elas vão ler a mesma besteira que provavelmente te fez começar a negociar. E elas vão colocar dinheiro nisso. E aquele contrato é tudo o que é preciso, aquele contrato acima ou abaixo das mínimas antigas. Isso é liquidez. E eles só precisam de um contrato para o preço de reserva. E se você sabe onde eles estão negociando, não negociando, mas treinando seus olhos para levar o mercado até um nível específico, como essas máximas aqui, ou até as mínimas. Vou permitir isso aqui. O quê? Eles não podem esconder isso. Pense nisso. Eles nunca podem esconder isso de você. Isso deve fazer você se sentir confiante. Não deve lhe dar uma sensação de excesso de confiança, mas deve lhe dar confiança. Que essas coisas estão ao seu alcance. Só leva um tempinho para você assistir, estudar, pegar exemplos, fazer uma captura de tela e ver o que aconteceu. E você verá as coisas das quais estou falando. Elas se repetem todos os dias. É por isso que o apelido é toda semana, todo dia, e não vai parar. Esse é o meu slogan. Esse é o meu pequeno bordão. No começo, é tipo, ah, bem, ele está só se gabando porque foi estuprado. Eu acerto toda a porra de semana.
Toda semana é a porra do mesmo show. Fico animado e animado porque consigo vivenciar isso através dos seus olhos, porque sei que você nunca viu isso antes. Você nunca viu assim. Onde é tipo, eu já li esse livro antes, eu sei o resultado. É assim que parece. É exatamente assim que parece. E é maravilhoso. É encorajador. E então você quer ensinar isso aos seus filhos quando você souber. Porque uma vez que eles tenham esse conjunto de habilidades, pronto, você está pronto. Você está pronto. Você pode deitar a cabeça e não ter que se preocupar mais com isso. É isso que eu quero para todos vocês. Eu quero isso para meu filho. Eu quero isso para seus filhos e filhas que devem escolher ter um pouco. Mas todos vocês que estão ouvindo, entrem com calma. Eu quero isso para você também. Você nem consegue imaginar como é acordar de manhã quando você acorda, não com um despertador. Apenas acorde porque seu corpo diz, é hora de você levantar e fazer alguma coisa. E você decide, você quer ganhar um salário anual. Apertando alguns botões e esperando um pouco de tempo, ou você só quer tirar mais um dia de folga, porque não vai te incomodar se fizer isso. Você não tem ideia de como é isso. Você não tem ideia, mas está tudo ao seu alcance pelo que estou compartilhando gratuitamente aqui. Eu prometo a você, se fosse complicado e você não conseguisse fazer, e fosse exigir mais do que qualquer outra pessoa seria obrigada a passar, eu seria direto e diria, olha, você provavelmente não vai fazer isso. Vai ser difícil. Apenas menos de 1% de vocês conseguirá fazer isso. Vou ser direto e dizer a você, sou direto sobre tudo. E eu diria a você, isso é uma merda difícil, mas não é. O que é difícil é começar com uma abordagem sistemática para estudar e persistir. Como uma dieta ou malhar com pesos, você não está obtendo os resultados imediatamente. Você está adiando os resultados. Você vai se submeter a esse processo e adiar os resultados que espera obter. Você não sabe se vai conseguir porque não sabe se vai continuar. E a maioria das pessoas não continua. Então o que elas conseguem? Elas não conseguem os resultados. Estou tentando essa dieta. Estou tentando essa dieta. Eu tentei essa rotina de exercícios. Você viu essa nova rotina de exercícios? Ei, estou fazendo uma rotina de divisão de fulano de tal. Todo mundo tem alguma coisa. Que tal levantar pesos e ter um déficit calórico? Que tal isso? É simples. Bem, eu fiz a mesma coisa com a negociação. Tudo que você está fazendo é olhar para um momento específico do tempo. Comece a assistir das 7 às 9 horas. Não importa se você começa com 7, 8 ou 9, você está esperando. Você está esperando que as informações sejam entregues a você na forma de máximas e mínimas relativamente iguais. E que lado do mercado eles estão tomando primeiro? Essa é a armadilha. Esse é o truque. Essa é a armadilha. Esse é o balanço de Judas fazendo o seu trabalho, liderando os idiotas, as ovelhas, que vão seguir o rebanho. Qual é o rebanho? O que quer que o mercado esteja fazendo agora? Se estiver subindo, eles vão comprar. Se estiver caindo, eles vão vender a descoberto. É isso que um trader com mentalidade de varejo faz. É isso que eles fazem. Eles se concentram. Ok, é isso que está acontecendo agora. Oh, qual é a coisa mais fácil de fazer? Preciso apertar um botão. Preciso fazer alguma coisa. Foda-se, está caindo. Vou ficar a descoberto. E às vezes, ele se move continuamente para eles e eles atribuem isso como habilidade e não é. Eles estão recompensando a tomada de decisões ruins e o jogo. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu atribuí isso como se eu fosse melhor do que eu pensava que era. Merda, isso foi fácil. E alguns meses se passaram. Cara, eu entendi toda essa merda. Não. Não foi nada disso. Então o mercado começou a cair, tendo retrações, e eu não sabia como ficar vendido. E eu estava comprando, e toda vez que ele caía, eu comprei, adicionei mais a ele. Sim, é melhor eu não colocar um stop loss nisso. Deixe-me comprar mais um porque aí só precisa subir um pouquinho mais e eu consigo empatar. Viu o que aconteceu? Não estou tentando ganhar dinheiro. Estou tentando recuperar algo que perdi. Isso não é lucro. Isso é vingança. E vingança é a mesma coisa que vingança. Eu quero me vingar. Foda-se. Isso é tóxico. Como você evita todas essas coisas? Sabendo o que você está fazendo, o que você está procurando, e você já passou por isso o suficiente para saber que isso é o que geralmente vai acontecer. Isso significa que você está insensível a isso. É isso que essas transmissões ao vivo fazem. Elas mostram a você a ação real do preço com alguém que vai lhe mostrar 30 anos de experiência. Isso é o que eu vejo através dos meus olhos. Isso é o que eu vejo. Observe e assista. Isso é tudo. É tudo que você vai fazer. E ao assistir e observar, Caleb vai dizer, ok, eu vejo isso. Eu não vi isso, pai.
Então ele sabe agora que eu tenho que entrar e olhar quando o mercado faz isso ou aquilo como resultado. E eu não sei o que ele, porque eu não consigo ler sua mente, obviamente. Ele vai ter suas próprias perguntas, assim como você tem um grande grau de perguntas, tenho certeza, de uma sessão como a de hoje. Mas eu quero entrar no gráfico de 15 segundos porque eu disse que faríamos isso, mas também quero me referir a esta pequena área aqui. Então, quando o mercado estava criando esta pequena corrida, o que eu estava antecipando é que eles iriam tirar esta alta relativamente igual. Era isso que eu queria ver, certo? E eu senti que iríamos trabalhar pelo menos na metade inferior do novo gap de abertura da semana, que é esta nova baixa do gap de abertura da semana. Esta é a nova alta do gap de abertura da semana. Toda essa ação de preço aqui em um gráfico de 1 minuto não parece tão clara e óbvia quanto parece quando olhamos para o gráfico de 15 segundos. Na verdade, não é isso que eu quero fazer aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se você estudar o vídeo, o que diabos eu estou fazendo? À medida que o preço cria essa corrida de preço aqui, eu já vi essa mínima, essa máxima e aquela mínima em um gráfico de 1 minuto. Mas eu tenho os gráficos aqui. Eu tenho um gráfico de 1 minuto aqui, o que é realmente redundante. Isso deveria ser um 5. E este deveria ser o 15. Quando estou observando a ação do preço, estou olhando para um gráfico de período de tempo maior. E se eu estiver olhando para algo em um gráfico de 5 segundos ou um gráfico de 15 segundos ou um gráfico de 30 segundos, qualquer coisa menor que 60 segundos. Então, abaixo de 1 minuto. Eu tenho que ancorar alguma lógica sobre o que devo ver no período de tempo menor. Então, para um gráfico de 15 segundos, toda essa corrida daqui para aqui vai parecer diferente. Haverá algumas, nem sempre, e nem sempre haverá uma sobreposição das mesmas ineficiências. As mesmas lacunas que existiriam em um gráfico de 15 segundos podem ou não existir em seu gráfico de 1 minuto. Certamente não aparecerá em um gráfico de 5 minutos. Então, a teoria do contínuo de entrega de preço é onde temos algo identificado em um nível de período de tempo maior. E quando digo 1 minuto, em deferência a um gráfico de 5 segundos, 1 minuto é um período de tempo maior. Não é um período de tempo significativamente maior porque é apenas um gráfico de 1 minuto. Mas se vou envolver a ação do preço com a base de um gráfico de menos de 1 minuto, isso significa um gráfico de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Algo nesse sentido. Estou me apoiando na lógica de que o gráfico de 1 minuto é subordinado a algo maior do que ele, que seriam os 5 e os 15. Então, se você fizer todo o seu estudo inicialmente com apenas um gráfico de 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto, você terá uma compreensão sólida da ação do preço. Isso não significa que você saberá quando segurar por dias de alta ou baixa a longo prazo. E não significa que você vai segurar para um intervalo semanal. Isso apenas lhe dá a oportunidade de praticar e estudar onde e como o preço é entregue e a relação entre um período de 15 minutos, como ele registra o preço. Então, como ele se parece em um gráfico de 5 minutos e como ele registra o preço. Então, um gráfico de 1 minuto. Mas quando você desce para um gráfico de 15 segundos ou qualquer coisa menor que um gráfico de 1 minuto, você verá uma ação de preço irregular que é muitas vezes aceitável naquele período. Mas quando você começa a ver coisas que concordam com, digamos, um gráfico de 1 minuto aqui, então será uma questão de, deixe-me fazer este gráfico de 1 minuto. Tudo em 1 segundo.
Você deve estar vendo o gráfico de 1 minuto com a abertura do intervalo de abertura. Está sombreado aqui, mas é a parte, a metade inferior aqui, da nova abertura da semana. Então a nova abertura da semana, a alta da nova abertura da semana, a nova abertura da semana, a baixa se medirmos assim e eu vou apenas olhar, ok, para 6 ou 4, mesmo. Vê isso aí? Esse é o nível do quadrante mais baixo, certo? Ele pode negociar até o ponto médio, mas o que é um objetivo de baixo alcance e baixo limite se você vai mirar em algo que vai longo? O quadrante inferior, certo? Ou o mínimo. Certo, ótimo. Então, se eu acho que estou olhando para um mercado que está negociando fora desse disjuntor baixo. Baixo ou baixo? Alto. Isso não é um obstáculo. Isso é um obstáculo para mim. Este retrocesso, cada retrocesso que o vê romper para cima, é um rompimento. Dentro daqui, neste intervalo, aquela última vela de fechamento. O que é isso? Isso é um rompimento de alta. Recuando para baixo. Então temos uma mudança na estrutura do mercado bem ali. Quero ver quando essa lacuna se formou em um gráfico de 15 segundos. Todas essas caixas aqui são relativas a um gráfico de 15 segundos. Você verá em 1 segundo. Mas quero que você observe a lógica em um gráfico de 1 minuto. Mudar a estrutura do mercado naquela vela bem ali. Então temos uma vela fechando aqui. Então agora neste período, teríamos isso. Grande mudança de paradigma prestes a acontecer para você. Você veria essa lacuna. E isso é crescimento institucional ou financeiro bem ali. Se você estivesse negociando no gráfico de 1 minuto. Por que você não quer ver essa lacuna preenchida? Essa lacuna menor, que é um tom de cor diferente, que está dentro dessa lacuna porque é um sinal de ineficiência de célula de bíceps e equilíbrio de 15 segundos que você quer ver o quê? Fique aberto. Fique aberto. Então você quer vê-lo deslocar-se para cima, provando que isso vai permanecer aberto. Então temos o quê? Este bloco de rejeição é perfurado bem ali. Então, no período de tempo inferior, cairemos para isso. Quando ele negociar nessa lacuna, isso será baseado em um gráfico de 15 segundos. E também, o que é? O que é isso? Em um gráfico de 1 minuto, o que é isso? Isso ali é um pavio. Metade dessa largura porque é tratada como uma lacuna. Se medirmos isso, metade disso é isso. Então, quando estou observando a ação do preço, não olho apenas para um período de tempo. Eu tenho um contínuo de preço de semanal para diário para 4 horas, para 3 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 4, 3, 2, 1 subminuto em um gráfico de matriz onde é. Muitos dos 5, 4, 3, 2, 1 em períodos de tempo de gráfico de menos de 1 minuto que eu observo. E eu estou lendo a ação do preço assim porque é exatamente isso que o algoritmo está fazendo. Ele está descendo e depois subindo, descendo e subindo novamente através dos períodos de tempo. Então, se eu sei que estou em uma área onde a mulher está em um programa de compra, se vai subir, para onde vai? Nova lacuna de abertura da semana baixa porque vai gravitar em direção a essas lacunas de abertura da nova semana. É a lacuna de abertura da nova semana desta semana. É uma ação de preço altamente influente. É como uma, ou não ação de preço, é uma ação de preço de classificação PDA. É como um buraco negro. Não vai escapar, vai atraí-lo de volta. Bem, estamos aqui embaixo esperando que prove que eles querem subir. Maravilhoso. Não preciso ser um comprador aqui embaixo quando está desleixado e quem diabos sabe o que vai fazer. Não preciso comprar esse fluxo de ordem institucional inteiro no gráfico de 1 minuto. Quero algo que esteja alinhado. Depois que ocorreu, fez esse movimento aqui. Então eu tinha esse pavio no gráfico de 1 minuto. Isso significa que quando abrimos aqui e criamos essa separação, deixe-me tirar isso por 1 segundo. Essa separação entre os pavios altos e as velas fechadas. Maravilhoso. A próxima vela que abrimos aqui faz o quê? Ela é negociada para baixo.
Não há nenhuma lacuna aqui no gráfico de 1 minuto, mas há uma invasão consequente no ponto médio dessa lacuna naquele pavio porque pavios são lacunas. Essa é a lógica que eu ensino a vocês. Então, quando vemos cair assim na gravação que coloquei no YouTube, vocês podem ver que executei uma ordem de mercado. Quando entrou nisso, eu atingi no mercado. Subiu. Então mostrou esse desequilíbrio aqui. Negocia para isso e entrega na nova lacuna de abertura da semana. Por que estou negociando pré-sessão? Isso significa que mesmo antes das 7 horas, estou usando a lógica de máximas relativas iguais aqui. Então agora observe o que ocorre. No preço, essas máximas relativas iguais estão se escondendo de você? Elas também estavam no seu gráfico? Claro que estavam. Você estava observando o gráfico na época? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas eu sei que a liquidez lá em cima. Nesta mentoria de 2024, eu te ensinei a validar que uma alta relativa igual é uma alta que tem uma alta ligeiramente menor à direita dela. Essa é uma alta relativa igual válida. É aí que sua liquidez provavelmente será explorada. Ele pode executar altas relativas iguais que tenham uma alta ligeiramente maior do que essa? Claro que pode. A chave é, e esta é a parte onde você escreve merda, se você assistir a uma que tem uma alta mais alta. Se ele fizer a alta mais alta com o pavio, mas os corpos ainda estiverem mostrando isso, este fechamento do corpo é ligeiramente menor do que aquele. Se o que você acha que é uma alta relativa igual, se o pavio estiver acima dele, mas o corpo ainda estiver abaixo do da esquerda, essa ainda é uma máxima relativa igual válida. E ele entrará no pavio. Você só vai se deparar com o desafio de precisar vê-lo negociar acima e fechar e mostrar velocidade e magnitude acima. Se tiver um pavio, é uma aproximação consequente. Ok, lembre-se de que estávamos olhando quando o preço estava mergulhando hoje abaixo de sua mínima inicial após a abertura de 9,30. Eu disse, observe os pavios. É por isso que você precisa ver. Ele quer indicar que quer passar por isso? Se isso acontecer, então você provavelmente faz parte de uma corrida mais significativa. Ou se isso acontecer, dê a ele uma chance de reverter e voltar acima disso, que é o que delineamos esta manhã. Então negocie para o gap de abertura novamente para a liquidez do lado da compra que delineei no início do fluxo. Vê como essas coisas se encaixam. É uma lógica que se repetirá para você. Mas até você ver e se expor a isso via transmissão ao vivo, assistindo a isso em tempo real. Porque se eu não sei do que estou falando, você vai ver. Vai falhar miseravelmente. As coisas não estarão lá. Você está vendo isso? Ou você está vendo merda que não faz sentido de outra forma, mas funciona? Sim, é como ciência técnica. Então esse é o empate na liquidez. Você está se divertindo? Estou me divertindo. Tudo bem, então seus buy stops estão então é aí que está sua liquidez do lado da compra. Esta é a entrada. Vou te mostrar isso em 1 minuto. Ele sobe, cria um desequilíbrio aqui. Observe que esse desequilíbrio nem mesmo corresponde ao gráfico de 1 minuto. Mas estamos observando nos períodos mais baixos. Mas, novamente, o que está aqui? Quando o preço ultrapassa esse valor, simplesmente desconsideramos isso. Bem, se você estiver observando qualquer outra coisa além de TIC, é exatamente isso que você faz. Não, nós não fazemos isso. Nós pegamos e você mede no período em que existe. Então há o quê? Invasão consequente. Essas velas tocam nessa invasão consequente? Não. Então, enquanto estou observando a ação do preço, posso estar mostrando a execução sendo registrada naquele período específico. O que não estou mostrando? São minhas observações através do contínuo de entrega de preço. É observar períodos de tempo maiores até períodos de tempo menores. E estou ponderando, meu aumento de PDA impede que o preço caia? Ou se estou esperando essa abordagem consequente com a dica de negociação, o que é razoável, é consequente. É consequente para você manter a negociação. Então, pode invadir a parte central desse pavio. Daí o nome, invasão consequente. Então, se eu estiver olhando para ele e não tocar no ponto médio disso, se eu estiver otimista e se estiver em uma negociação longa, isso reforça minha confiança ou diminui minha confiança em manter a negociação? Se não tocar nesse ponto médio, isso é uma coisa boa ou ruim para minha negociação se eu estiver longo e estiver tentando obter lucro com os preços subindo? É incrivelmente delicioso. É exatamente isso que eu quero ver acontecer.
Mas isso não é ensinado em mais nada. Este é o fluxo de ordens real. Eu não precisava mostrar a você um perfil de mercado, volume. Eu não precisava mostrar a profundidade do mercado, uma escada, nenhum vácuo. Foda-se toda essa besteira do Mickey Mouse. Você está literalmente vendo tudo em barras abertas, altas, baixas e fechadas. Certo? Tudo está no preço. Tudo. Eles nunca, 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 nunca vão conseguir esconder isso de você. Isso nunca vai ser escondido de você. Eles não podem esconder isso de você. Pare de se preocupar com isso. Não vai funcionar porque eu vou começar a fazer isso. Vai parar de funcionar. Vou mudar o algoritmo. Não vou mudar nada. Que parte disso você não entendeu? Vai continuar funcionando, cara. Vamos lá. Mas você está assistindo a períodos de tempo que são mais altos para os períodos de tempo mais baixos. Você verá coisas nos períodos de tempo mais baixos que não verá no período de tempo mais alto. Por exemplo, o gráfico de 15 segundos. Mas estou gerenciando a expectativa do que os 5 minutos estão fazendo, o que os 15 minutos estão fazendo e quantas coisas estão se formando naquele gráfico de 15 minutos. Não está se formando como em um gráfico de 15 segundos. E está atrás de você depois que se forma. Isso significa que o preço avançou. Se você estiver no lado certo, estará se afastando mais daquilo que ocorreu no período de 15 minutos. Por exemplo, digamos que essa lacuna aqui embaixo foi baseada em um período de 15 minutos. E estamos negociando aqui. Isso é tão influente em termos de observar a ação do preço naquele momento? Não. Então, conforme me afasto dos conjuntos de PD de período mais alto, isso está apoiando minha confiança de que a negociação está dando certo. Não preciso mais me preocupar com os 15 segundos. Meu foco cai para os 5. Enquanto eu estiver me afastando dos conjuntos de PD formados no gráfico de 5 minutos. Então isso é maravilhoso. É exatamente isso que eu quero ver acontecer. Mas estou observando esse gráfico de 1 minuto. E a mesma coisa, porque 1 minuto será o mais próximo de qualquer coisa menor que um gráfico de 1 minuto. Então, os conjuntos PV que se formam no gráfico de 1 minuto, se eu estiver trabalhando com um gráfico de 30 segundos, 45 segundos ou 5 segundos, sou muito, muito agressivo em relação ao gráfico de 1 minuto. Estou observando cada conjunto PD. Este é um exemplo. Então, se eu tiver um pavio aqui, o ponto médio desse pavio, estou observando enquanto ele faz isso. Eu poderia vê-lo tocar nisso, mas não quero vê-lo tocar nisso. Quando foi a última vez que você estava em uma negociação e sabia o que estava procurando para suporte ou resistência? E pense nisso. Ele vai na cara da negociação de suporte e resistência. Você quer ver o preço encontrar suporte no suporte, certo? Quero ver isso cair, tocar nisso e empurrar o preço para cima. Bem, há uma lógica falha porque o suporte não está empurrando nada. Mas a narrativa que faz você perder dinheiro e colocar falsas esperanças em algo que não funciona. Quero ver um nível que possa dar suporte, mas não tocá-lo. Isso aí é uma mudança de paradigma completa. Se algo é razoável supor que isso provavelmente acontecerá no preço, mas não pode nem fazer isso, ele lhe diz sem sombra de dúvida. É um feedback imediato. Esse filho da puta está subindo. Ou caindo em deferência se não puder negociar até um nível que você pensou que poderia ser tocado. Pense nisso. Nunca pensei nisso assim, não é? Certo, porque eu pego tudo e viro de cabeça para baixo. E quando você faz isso com a negociação, funciona. Se você fizer o que todo mundo faz, você obterá os mesmos resultados. 90% das pessoas perdem dinheiro. 90 pessoas estouram suas contas. 90% das pessoas não podem ser lucrativas a longo prazo. Elas não veem o que o preço vai fazer. Elas não podem negociar. Elas não podem fazer isso. Elas não querem vender. Você não pode cronometrar o mercado. É o que eles dizem. Você não pode cronometrar o mercado. O que diabos estou fazendo aqui? Estou literalmente dizendo a você com antecedência o que isso vai fazer. Em uma vela de 1 minuto. Em uma vela de 15 segundos. Por que deveria fazer isso? Você tem uma escolha. Ou você acredita que o guia está aqui dizendo e provando isso a você e não cobrando nada por isso. Ou você acredita em todo mundo. O que você vai fazer? Você tem uma escolha agora. Em que direção você vai seguir? Você vai acreditar no cara que provou isso para você e disse: tudo o que você tem que fazer é continuar tendo aulas e você vai aprender mais conforme avança. E não custa nada do seu bolso. Você vai crescer e eventualmente ganhará mais do que você já ganhou no seu trabalho. E o que você faz além disso depende de você. Ou você quer ouvir a opinião de todo mundo? Eu não sei. Você me diz qual é o melhor. Cuidado com sua decisão. Mas isso aí define o tom para que ele vá mais alto. Quão alto ele pode ir? Bem, o empate é a nova abertura da semana, lacuna baixa, certo? Não, porque isso é equivalente a abaixo das máximas relativas iguais. É aqui onde estão os stops. É aqui que estão as ordens reais. Qualquer um que tem estado vendido. Eles têm ordens de stop bem ali. Como você protege um stop curto? Desculpe, uma posição vendida. Você coloca um stop de compra nele. Então, se ele subir a esse nível, você quer sair porque ele pode continuar subindo. Você não quer manter um risco ilimitado, certo? Então, acima das máximas ou de uma máxima singular. Depois que o mercado cai, você não precisa de um mapa de livro para lhe dizer que há stop de compra acima disso. Você não precisa disso.
Você precisa disso no começo para ajudar a transmitir e lhe ensinar conceitualmente? Acredito que na época em que comecei, se houvesse uma maneira de ver ordens reais, isso teria me ajudado a entender por que o mercado poderia girar para um nível específico, mas não para tudo. E a desculpa perfeita para dizer por que nem sempre é a panaceia definitiva que as pessoas dizem que é. Basta olhar para os streamers ao vivo que o usam. Por que eles não estão falando sobre os mesmos níveis que chamam o termo alto e imediato de alto e baixo no dia? Eles não estão porque não sabem como ler. Pode estar lhe dizendo que há esse número de negociações aqui em uma ordem pendente. Mas esse número de negociações pendentes acima de uma alta antiga ou altas relativamente iguais ou abaixo de uma baixa ou abaixo de baixas relativamente iguais. Não significa que isso vai virar o mercado. Não significa nada, exceto que é onde estão as ordens. Então, se é só isso que você vai tirar disso, eu já lhe ensinei como ler a ação do preço onde você não precisa de nenhum truque extra. Tudo está no gráfico. Tudo está no gráfico. Contanto que você tenha dados em tempo real, você tem todas as armas disponíveis para você que são necessárias para se sair bem. Então você não pode usar a nova abertura fraca Gatla, que é aquela grande linha em negrito aqui, da abertura de domingo desta semana. Você não pode usar esse porque a barreira para chegar à liquidez está acima daquela aqui, na altura dos candlesticks. Então, imediatamente, nos deparamos com esse interesse inicial. Ele pode ser negociado lá? E então, se você começar a fazer cálculos, o que você não me vê fazendo, mas estou mostrando por que fiz isso. E você verá imediatamente, é exatamente isso que eu estava fazendo no meu outro gráfico. Porque tenho monitores na minha frente. E você pode ver isso se acessar meus vídeos curtos do YouTube. Você verá meu layout de negociação. Eu tenho 12 monitores. Eu tenho um 13º monitor que eu não desliguei de fato. E eu estava dizendo aos meus filhos outro dia, eu tenho que desligar essa coisa. É uma tela maior, mas, se você precisa de todas essas coisas agora, e eu provavelmente não deveria ter dito dessa forma, porque parece, cara, não vou conseguir negociar assim ou ter essas informações a menos que você não precise disso. Você pode fazer isso com um layout de 3 painéis como eu comecei. Prefacie esta parte da discussão com um aviso novamente, porque não quero que você acredite só porque eu disse. Quero que você investigue você mesmo. Veja se está lá, se não estiver. Como qualquer outra coisa, ok? Para as pessoas que passam por isso e começam a tentar estudar dessa forma, isso vai desbloquear uma percepção das ações de preço que você nunca viu antes. Todo mundo tem um período de 15 minutos. Todo mundo tem 5 minutos. Todo mundo tem 1 minuto. Mas como eles gerenciam isso? A continuidade de como o preço é entregue por meio desse mecanismo de um período de tempo maior para um período de tempo menor e depois de volta para cima. Não apenas de um lado, tem que ocorrer nos dois sentidos. E você está constantemente avaliando qual feedback está recebendo com os arrais de PD que ensino. E quando você consegue ver a ação do preço fazendo esses elementos e como ela suporta o preço se movendo continuamente, isso não está sendo negado. Não está corroendo níveis que de outra forma seriam problemáticos. Tudo está se apoiando, mas não é suporte e resistência. Não é oferta e demanda. É literalmente olhar como o preço se refere à liquidez e ineficiência no espectro de movimentação em um nível predeterminado. Acima dessas máximas relativas iguais. A questão é sempre esta: para onde o preço está indo? Bem, onde estão as máximas relativas iguais e as mínimas relativas iguais? Depois de determinar isso, quão longe além delas ele pode chegar? O gap de abertura do End Dog ou da nova semana está existindo além delas porque é para lá que ele vai gravitar. Então temos o lado da compra aqui, essas máximas relativamente iguais na extremidade inferior e no quadrante inferior. A nova lacuna de abertura da semana que é definida por essa máxima aqui, esta linha nesta linha. Se você assistir ao início da gravação, eu mostro onde esses níveis estão ancorados. É domingo e segunda. Domingo e segunda. Desculpe. O ticket de abertura de domingo onde estava o preço de liquidação de sexta-feira e a diferença entre o que for maior que faz a nova máxima de abertura da semana, o que for menor, o preço de liquidação da última sexta-feira ou o preço de abertura de domingo. É obviamente a aparência, ok? Então é assim que você define. Mas o ponto médio disso é aqui. Isso seria invasão policial. Mas como quero ter a saída de limite mais baixo, vou mostrar aos meus alunos como fazer isso. Quero mostrar ao meu filho como fazer isso. Sim, poderia ser negociado lá. Mas o que vem antes disso? O nível do quadrante inferior ali. Então, para obter esse preço, ele terá que reservar o quê? 19.610,50 ou um pouco mais alto, certo? Certo? Claro. Então, se for esse o caso, teremos esses níveis aqui.
E saiba que essa linha, uma vez que chegamos acima da linha azul, que é a liquidez do bíceps aqui, se tivermos isso em nosso gráfico, podemos fazer isso. Podemos olhar para um gráfico de 15 segundos aqui. Todas as coisas que estão aqui neste gráfico, bem aqui, estão sendo mostradas a você em um gráfico de 1 minuto, e estou assistindo em um gráfico de 15 segundos. Agora, um gráfico de 15 segundos, sua primeira vez vendo, você vai pensar, nossa, é muito rápido. Não posso usar esse período de tempo, é muito rápido. Não está se movendo mais rápido do que com aquele minuto. O gráfico horário, o gráfico diário. Se você estiver observando o preço em um gráfico de 15 segundos, tenha um gráfico de velas diárias bem ao lado e verá que ele não está se movendo mais rápido. Mas como você está olhando para as velas se formando, fechando, criando outra, abrindo, se formando, fechando, parece rápido. Mas quando você o âncora em um ponto de referência de período de tempo mais alto, como por exemplo, o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 1 minuto é meu guia. Sobre o que estou fazendo para um gráfico de 45 segundos, um gráfico de 30 segundos, um gráfico de 15 segundos e um gráfico de 5 segundos. Eu executei e você me vê fazer isso com um gráfico de 5 segundos e ele tem a mesma medida de precisão que eu mostro em qualquer outro período de tempo. Então, se eu estiver olhando para um gráfico de 1 minuto como este, e espero que o preço gravite até aquele nível de 19.610.25, que está bem aqui também no gráfico de 15 segundos. Ele pode ser negociado até a metade do novo gap de abertura da semana, que está aqui. Certo? Mas eu quero ser capaz de ensinar meu filho a obter objetivos muito fáceis, onde não seja um trabalho duro. É mais provável preencher este do que tentar alcançar algo que seja realmente alto e sublime, porque tenho buscado a perfeição durante toda a minha carreira. E toda vez que exijo perfeição, enquanto estou me movendo na direção certa, por causa do aspecto da ordem limite que atende ao spread naquele acordo antes de eu obter meu preenchimento. Às vezes não consigo minha saída, embora o preço possa reservar lá. E eu mostrei isso em transmissões ao vivo. Eu mostrei isso em exemplos ao vivo. Eu mostrei isso com contas ao vivo. Eu fiz isso. Ele negocia no preço que eu chamei. Ele negocia no preço da ordem limite que deveria ter sido reservada, mas isso não me faz tropeçar. Que eu tomo isso como um pouco irritante, mas também é um tapinha nas costas por dizer, você sabe o que? Você é um animal de merda ICT, porque literalmente você chamou o ponto de virada. E eles estavam sendo idiotas no caminho para fora da porta. Eles disseram, não, você não pode ter isso, seu filho da... Você está tirando tudo de nós e não podemos deixar você ter isso. Não pegue o último pedaço da torta. Então eu peguei. Me propus uma estratégia que diz, sim, posso ver onde os melhores pontos de virada provavelmente se formarão, mas, com uma dieta constante, preciso saber onde estarão as barreiras mais fáceis para saídas lucrativas para mim, que é a coisa mais fácil de se chegar. Bem, não pode ser o mínimo porque é onde estão os máximos relativos iguais, onde está o lado da compra. E está um pouco acima disso. Então essa é a linha azul, lembra? E acima disso, temos o quadrante inferior do gap de abertura da nova semana. E então temos o ponto médio disso. Então esse nível aqui é o limite mais fácil para sair lucrativamente, mesmo que eu não consiga obter o ponto médio do gap de abertura da nova semana. Então você vê como estou medindo com lógica que poderia ir para um nível específico que eu posso prever, eu posso ver, e eu posso me sentir bem no meu diário e dizer, eu me senti muito forte sobre a consequente corrosão desse nível sendo negociado. Mas as regras afirmam que para ter uma barreira baixa para sair lucrativamente, qual é o limite anterior a esse? Bem, seria o quadrante inferior do novo gap de abertura da semana. E então, como o preço criou esse nível aqui que é verde, estou esperando que seja um rompimento. E agiu como tal. Ele nem mesmo voltou a negociar para baixo. E então tivemos esse gap aqui de onde fechamos aqui, abrimos naquele candle bem ali. E há um gap real com um bloco de ordens. Esta é uma taxa PDA forte. Se você tiver um gap real onde não há largura e vê-lo após uma vela de fechamento para baixo e estiver otimista, assim que ele negociar para baixo, é uma compra, e é por isso que comprei. Mas é o gap. Mesmo que esse bloco de ordens não estivesse lá, este teria sido um gap de valor justo. E é isso que está destacado em azul. Então é para alunos que sabem mais do que você. Um aluno novo, geralmente sabe e me assiste no YouTube. Há vários anos, alguns alunos me seguem. Eles têm uma pequena vantagem de estarem comigo há mais tempo e sabem um pouco mais sobre o que eu ensino.
Mas a maior parte está, na verdade, neste canal. Então, não olhe para eles e diga, bem, eu queria ter assistido aos vídeos. Eles estão aqui de graça. Mas quando bateu nisso, eu fui longo. Entrei no mercado, você assistiu na gravação e então nós nos recuperamos. Nesta área aqui, bem ali, está este WIC. É isso que está sendo medido em um gráfico de 1 minuto. Estou observando os preços subindo. Estou observando os 15 segundos destruírem o ponto médio disso bem ali, que é exatamente o que eu quero ver. Então, quando começarmos a cair, não quero ver isso tocado. Ele toca ali? Não. Oh não, oh não, oh não. Eu quero ver ele cair e não tocá-lo. Ele toca? Não. Então ele começa a subir. Maravilhoso. Ordem institucional para exercício de entrada. Por que temos provas de que ele não quer cair em vazão consequente aqui com base em um gráfico de 1 minuto? Vê o que estou fazendo? Estou medindo a força e a magnitude que ainda é possível na entrega do preço, mas estou medindo a força subjacente vendo. Isso realmente prova que estou do lado certo? E a amplitude do mercado? Em uma representação visual que nunca pode esconder de você, ele está suportando preços mais altos? Sim, porque se estivesse fraco e tocasse esse nível aqui, então provavelmente teria um retrocesso mais profundo em mim. Não quero ver isso. Quero fazer parte de uma negociação. Quero manter uma negociação. Quero adicionar a porra de negociações que me mostram todos esses tipos de assinaturas que me dizem, não, eu não consigo nem descer aí para você, ICT. Sim, essa é sua merda, mas eu não consigo nem descer aí para você. Eu não consigo nem descer. Ok, isso significa que você está se preparando para subir para mim e eu já estou do lado. Então eu vou ficar confortável, eu vou ser maravilhoso. E então eu vou melhorar meu alvo. Quando estava logo acima daquela linha azul, assista a gravação. Eu o elevo para cima. Para algum nível aleatório que você não consegue ver de outra forma, mas é o quadrante inferior. Aí está a compra como aconteceu em tempo real. Olhe para a pequena cenoura que aparece bem no bloco de ordens. Olha isso. Você vê isso? Lindo, não é? Essa é a entrada. Você poderia melhorar esse ICT? Eu provavelmente poderia ter melhorado um pouco. Isso é o melhor que eu provavelmente poderia ter melhorado porque eu estava lidando com um mercado. Ordem limitada. Eu provavelmente poderia ter feito uma invasão consequente, mas arriscaria talvez não ser preenchido. Mas isso é poesia do caralho. Tipo, isso é lindo. Tipo, isso é lindo. O mercado sobe, volta a cair, não me dá encorajamento consequente. Pessoal, isso é tão além do nível de Charter. Membros do nível de Charter nunca aprenderam essa merda. Eles nunca iriam aprender essas lições. Eles nunca teriam aprendido essa lição. Nunca. Eles nunca teriam entendido. Eles nunca teriam aprendido isso. Nunca foi ensinado em nenhum outro lugar antes. Nunca foi pretendido que estivesse aos olhos do público. Nunca deveria estar em suas mãos. E você está assistindo a essas coisas. Você pode estar pensando, isso é complicado. Isso é idiota. Eu não entendo isso. A lógica foi usada para fazer a negociação. E você vai me ouvir falando sobre as mesmas coisas toda vez que estivermos na frente de transmissões ao vivo. É isso que você está procurando. Você está assistindo isso. Você está procurando por isso. E você vai ver essa merda acontecendo repetidamente. E pode parecer estranho para você. Pode parecer complexo para você agora. Mas você verá que não fica complexo. Fica mais fácil porque você continua me vendo dizer as mesmas coisas sobre as mesmas coisas. Tudo o que você precisa fazer é saber para onde o preço vai se mover. Onde ele vai atingir máximas relativamente iguais. Certo. Quão distante das máximas relativas iguais? Bem, há uma nova lacuna de abertura diária ou uma nova lacuna de abertura semanal logo acima dela. Onde é a proximidade? Use essa. Se o intervalo permitir. Dívida esse intervalo ou ineficiência em quadrantes. Quadrante mais baixo aqui. Qual é esse preço ali? 19.610.25. Para obter esse preço, você tem que reservar o quê? Um tick acima dele. Bam. Olhe bem de perto aqui. Você verá a pequena seta onde eu saio. Bam, bem ali. Essa é a lógica, pessoal. Então, estou inventando essa merda conforme vou falando e ela simplesmente coincide com as coisas que estou ensinando? Essa é a outra merda que recebo na minha seção de comentários. Ah, isso é depois do fato. Ele só está tentando fazer com que se encaixe. Ele está apenas escolhendo. Você está louco? É isso que estou fazendo. Estou escolhendo tudo que funciona bem na sua frente. Uau, que tal esse? Sim, claro que estou escolhendo tudo. Eu sei qual é a diferença de valor de reserva que eu quero. É esse que eu quero. Aquele que eu chamei para você ao vivo e disse que seria uma ordem institucional para o treinamento de entrada. E ele entregou. Como um gambuster. Bang, entregue. Eu não fico sem sorte, não fico sem fermento. Este padeiro pode fazer bolos para sempre.
Enquanto o Senhor me der fôlego e faculdades que eu ainda possa ter na minha cabeça, eu vou continuar fazendo isso. Não vai parar de funcionar. Então você pode muito bem se aquecer para a ideia de que, ei, isso é a merda de verdade. Vou tentar aprender como fazer isso. Mesmo que você esteja apenas 1% melhor a cada semana, você está se movendo na direção certa. E não desista disso. Continue progredindo mais e mais no futuro. Você verá que funciona. Funciona pra caramba. Então agora vamos deslizar para as 9h30. E este provavelmente será o último longo da série, porque tenho que torná-lo palatável para Caleb, porque é muito. Vou pegar estes. Estes são apenas medindo aqueles pavios. O gráfico de 1 minuto, e eu não preciso disso, e eu não preciso das antigas mínimas. Desculpe a aula de relatividade. Não precisamos mais ver isso e não precisamos. E vamos ficar com esse por enquanto. Tudo bem, então 9, certo? Então corremos para a lacuna da faixa de abertura. Fomos um pouco acima dela. Quebramos. Aqui está uma lacuna bem ali. Você vê isso bem ali. Nós ultrapassamos um pouco. Isso é equivalente a um morral de 1 minuto. É um pouco de coloração fora do intervalo. Você tem que manter as coisas em perspectiva porque este é um gráfico de 15 segundos, o que significa que cada candle individual representa a abertura. A máxima mais alta, a mínima mais baixa e onde paramos de negociar a cada 15 segundos. Agora, parece assustador que isso está se movendo muito rápido. Não está se movendo mais rápido do que em um gráfico horário. Um gráfico semanal, um gráfico mensal, um gráfico anual. Não está se movendo mais rápido. A única coisa que engana você pela perspectiva é a frequência de formação de uma nova vela. O intervalo em que está se movendo para cima e para baixo. Não está mudando que a mesma quantidade de tempo e flutuação esteja ocorrendo. Então, quando as pessoas dizem que a velocidade está muito rápida, elas estão falando besteira porque o mercado continua na mesma velocidade. O que está mudando é a magnitude do movimento. Isso não é determinado pelo período de tempo que você está observando. Não tem influência direta. De quão longe ele vai. Algo que ocorre em um gráfico de 15 segundos não equivale ou faz uma corrida de 100 pips ou 100 andres no preço. Você não pode pensar assim. O mercado vai correr assim por causa do tempo. Se for o momento certo. Para esses tipos de corridas ocorrerem, então ocorrerá. Não importa se você está percebendo o preço por meio de um gráfico de 15 segundos, um gráfico de 1 minuto, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 15 segundos, qualquer período de tempo que você esteja observando. A magnitude ou a distância na qual o preço vai se mover é ditada pelo momento em que esse movimento começa. E isso não significa que você começa um movimento em um gráfico de 15 segundos. Os gráficos de 15 segundos apenas fornecem essas áreas de oportunidade para você a um preço envolvente. Isso não torna o movimento mais rápido e não o desacelera. Apenas lhe dá oportunidade de envolver o que estará em jogo, preços mais altos ou preços mais baixos. Certo? Então, vamos entrar na segunda queda, onde estamos gastando muito tempo na faixa de abertura. Estamos dentro dessa ineficiência aqui. Caímos depois de trabalhar no ponto médio, ou não no ponto médio, o quadrante inferior. Nós deixamos cair o exercício de entrada de referência institucional ali, reequilíbrio quase imediato ali. Se eu estivesse assistindo isso ao vivo, enquanto subia assim, eu teria comentado, dito. Fique atento para uma recuperação imediata. Rebote imediato é quando você tem uma grande vela de fechamento para baixo e a próxima vela abre e volta para cima para a vela anterior antes do fechamento para baixo. Ou a vela de maior alcance. E quando ela toca ali, esse é um dos melhores indicadores positivos que você pode obter na negociação. E quando você está observando os prazos, está observando e gerenciando sua negociação. Qualquer instância disso ocorrendo e você não teve liquidez tomada, não aconteceu até ali. Viu isso? Então poderia facilmente ter subido e tocado a mínima daquela vela. Se isso acontecesse, essa seria uma área onde eu faria uma pirâmide. Se eu estivesse vendido, eu faria uma pirâmide ali. E eu procuraria essa mínima para mostrar velocidade através dela. Ela mostra. E essa seria a primeira parcial. Mas vamos à conversa sobre o que eu descrevi em tempo real na transmissão ao vivo. E você me vê executar algo de antemão. E eu recebo críticas o tempo todo. Por que você não pode falar sobre esses filmes em tempo real? ICT, você é uma fraude. Quando eu faço isso, você não presta atenção.
Você quer que eu execute e coloque meu stop loss para que você possa me imitar. Eu não quero que você faça isso. Mas eu farei aqui. Tenho que fazer isso porque quero que meu filho faça. Então temos esta área. Vou pegar esta caixa e sombrear a área azul. Lembra que eu estava dizendo que esse é o intervalo entre o preço de abertura e a mínima mais baixa do dia. Então agora ele se foi, e esse gráfico parece familiar novamente, certo? Então descemos abaixo das mínimas. Aqui, este é um gráfico de 1 minuto na baixa esquerda e uma carga ligeiramente menor à esquerda. Então, descemos abaixo desta baixa ali. Esta ação de preço ali é esta ação de preço aqui. Observe. Veja como estou fazendo aquela caixinha aqui no gráfico de 1 minuto. Ele mostra aqui no gráfico de 15 segundos. Então o mercado tem uma mudança na estrutura de mercado no gráfico de 15 segundos aqui. A mesma coisa que você vê nesta vela de 1 minuto. Ela sobe. Isso é um rompimento. Isso é um rompimento. Este rompimento, esta vela de perto, estende isso no tempo. Ali. Então você tem uma lacuna, que é um sinal de compra, de sinal de venda, de equilíbrio, de ineficiência. E você tem o ponto médio dessa lacuna, que é um incentivo consequente. E então você tem o disjuntor. Então você tem várias coisas aí. Se você estivesse observando um gráfico de 15 segundos ou se eu estivesse negociando em um gráfico de 15 segundos, eu teria testado o mercado entrando aqui. Isso alimentaria essa ideia? Ele sobe e sobe. Então dissemos que queríamos vê-lo negociar de volta para a alta do novo gap de abertura do dia e talvez tão baixo quanto o novo gap de abertura do dia. Baixa no 16º. Volte e ouça a parte inicial desta transmissão. Você me ouvirá dizendo essas coisas sobre a ação do preço ao vivo antes que acontecesse. Mais tarde na transmissão, expliquei o porquê. Porque os lotes estavam aqui com isso. Os corpos estavam respeitando a alta do novo gap de abertura do dia e não aconteceu aqui. Então, a qual baixa vou me referir como uma matriz de desconto para preço? Esta. Mesmo que seja menor, não me importo com isso. Eu quero esta. Por quê? Porque esta estava respeitando o mesmo ponto de referência que estou usando para entrar aqui. Gráfico de 1 minuto. Queremos vê-lo aberto. Negociar para baixo para aquele novo gap de abertura do dia no 16º. Temos isso aqui. Negocia para baixo. Atinge então sobe. Então temos deslocamento. Temos uma separação de velas sobrepostas, que é o que estamos vendo aqui. Todas essas velas estão sobrepostas. Elas estão compartilhando a mesma faixa de preço. A máxima mais alta e a mínima mais baixa. Eles continuam precificando-as para frente e para trás. E então deixamos bem ali. Maravilhoso. Esse movimento bem ali naquela vela no gráfico de 1 minuto. Foi o que eu disse quando essa vela ainda estava ativa no canto inferior esquerdo do gráfico de 1 minuto. Quando a vela que estou destacando ali ainda estava se formando, ainda não havia fechado, eu disse, vamos ver um gap de valor justo e gostaria de vê-lo criar um exercício de entrada de fluxo de ordem institucional. Isso significa ir um tique abaixo da mínima desta vela e então subir para a nova abertura da semana, que ficou mínima, e veremos o que acontece depois disso. Bem, nós temos isso aqui. Boom, boom, rallies. Viu isso? Isso. Não queremos ver esse fechamento de volta. Por quê? Porque estamos perto de uma meta. E se for para cá, provavelmente vai correr tão alto. Porque há paradas logo antes dessa queda aqui, qualquer um vendido, onde ele vai colocar seu stop de compra protegido, logo acima dessa alta. Então, se for para cá e negociar nessa antiga lacuna de abertura, que está sombreada em rosa. Essa é a diferença entre o preço de liquidação de ontem e onde começamos a negociar às 9h30. Essa é a lacuna da faixa de abertura. O preço eventualmente sobe para lá e atinge a nova alta da lacuna de abertura da semana. Olhe para os corpos. Veja os corpos respeitando isso em um gráfico de 15 segundos. A pressão de compra e venda causa isso, certo? A pressão de compra e venda causa tanto respeito de um nível que deveria ser aleatoriamente tirado da minha própria bunda? Não. Vamos lá, cara. Em algum momento, você vai ter que levar isso como algo a isso. E não está em nenhum outro lugar nos livros. Nenhum outro professor, nenhum outro autor falou sobre isso. Então você tem essa ineficiência que vai para a esquerda. Vê isso? Então esta vela singular e esta vela singular aqui estão compartilhando espaço. O mesmo espaço. O mesmo intervalo, e passou com uma única vela no lado negativo aqui, e no lado positivo aqui.
Volte e ouça o momento em que estávamos negociando aqui. Podemos vê-lo cair abaixo da mínima do gap de abertura da nova semana e negociar na ineficiência aqui, mas esta é uma faixa de preço equilibrada. Por que passamos por aqui e passamos por aqui? Então, entre a mínima desta vela e a máxima daquela vela, aquela caixinha está equilibrada. É como uma parede de tijolos. É como se você não me ultrapassasse. Por quê? Porque está em um programa de compra. Vai buscar liquidez. Aqui onde mencionamos antes, onde o lado da compra estava eventualmente, vimos a negociação. Mas o ponto era, eu posso ver isso. Estou observando isso e estou pareando isso com isso aqui. Então, assim como está uma faixa de preço equilibrada, esta vela no canto inferior esquerdo, a máxima daquela vela e a mínima daquela vela, esses dois pontos de preço definem onde duas velas consecutivas foram negociadas em ambas as direções, passaram várias vezes nessa faixa. Então pense em uma faixa de negociação. Você já estudou a faixa de negociação em um mercado? A maioria dos traders está fazendo, eles estão esperando o rompimento. E eu não sou um trader de rompimentos, mas posso entender que quando o mercado passa para frente e para trás por uma faixa predefinida, alta e baixa, será preciso algo significativo para chegar ao outro lado dela. Então, se eu puder ver esses tipos de assinaturas na ação do preço, são duas formas disso. Entrega única aqui, uma vela, e eu quero dizer assim, olhe assim. Conceitualmente, veja assim. Lacuna. Bem, agora passamos por isso. Então oferecemos o que aqui? Lado da compra. O que está faltando aqui? Lado da compra, porque ele só tinha uma única vela caindo. Então, em um mundo perfeito, um mercado equilibrado, um mercado entregue de forma eficiente, teria o intervalo aberto até aqui e passaria de volta por ele. Por que somente essa única vela por 15 segundos passou apenas pelo intervalo da mínima da vela anterior até a máxima da vela aqui? Então, entre esses dois pontos de preço que estão sombreados em azul, ela só ofereceu movimento indo para o lado negativo. Quantas vezes alguém poderia comprar ou vender nesses 15 segundos? Não muito. Então, o que é ineficiente? É ineficiente no escopo do preço subindo fazendo esse mesmo intervalo de preço e nós o temos aqui. Ok, então, como temos uma única passagem nessa vela e nessa vela aqui, vejo isso visualmente como um intervalo de preço equilibrado. Ela é oferecida em ambos os lados. É verdade. Por que não vimos o quê? O lado da compra que seria o alvo, que é o nível 637.5. O que o mercado faz? Ele negocia muitos corpos. Os pavios podem fazer o quê? Causar o dano. Eles podem negociar fora do intervalo. Então, estou olhando para isso como um intervalo de preço equilibrado, mas estou ancorando a qual lógica no minuto aqui. Então, na parte inferior desse candlestick ali, volte e ouça o fluxo. Estou lhe contando sobre isso. Não estou me referindo aos 15 segundos, mas estou ancorando ao gráfico de 1 minuto. Como estou me referindo a este candlestick aqui, a este candlestick, isso é um intervalo de preço equilibrado. Mas parece visualmente assim em um gráfico de 15 segundos. Então, há mais espaço para ter essa pequena ação de preço errante ali. Mas não é errante neste período de tempo. Porque observe. Estamos dentro dessa faixa de preço equilibrada. Não eliminou a mínima daquela vela. Isso é razoável. É como uma parede de tijolos. Você não vai passar por mim. Passar o quê? A mínima desse intervalo que é definida por essa vela. Encontre essa lógica em um livro de negociação. Não está lá. Não está lá. Eu tive que inventar uma maneira de descrever algo que ainda não consigo ir além do escopo do que estou dizendo aqui. Isso está realmente acontecendo bem ali. Mas por que acontece de concordar visualmente com a função primária do que está ocorrendo naquele momento? Isso me permite comunicar com você visualmente. Faixas de preço equilibradas são um mecanismo de entrega eficiente, mas, se elas falharem, isso é uma indicação enorme de que algo mudou, e é intervenção manual. Porque algoritmicamente, o preço vai respeitar esse tipo de coisa, mas se elas pararem, a mão está na mistura. A mão é o formador de mercado. As pessoas que vão empurrar o preço além do que você acha que vão, até mesmo minhas coisas, até mesmo eu fazendo uma troca, não vai funcionar. E tudo bem, eu posso aceitar isso. O problema é, você consegue? Você consegue aceitar uma incerteza de quando isso vai ocorrer? Eu tenho coisas que posso ver quando eles se envolvem nisso. Mas nem sempre.
Mas quando vejo coisas como uma faixa de preço equilibrada ceder, então há algo subjacente nos bastidores que eu não sei o que eles estão fazendo, mas agora sei que eles estão nisso. Lembra da analogia que te dei quando não no livro, ou não no livro, mas talvez em Matrix. E ele vê aquele gato preto andar. E ele olha e vê de novo. Ele diz, bem, isso é déjà vu. Acabei de ver o mesmo gato 2 vezes. E todos eles sabiam por experiência própria que as coisas estavam mudando. Temos que ir. Os agentes estão a caminho ou a caminho deles. Há uma mudança na matriz. Eles fizeram uma mudança. Isso é intervenção manual. A mesma coisa quando estou observando o preço visualmente vejo coisas como uma quebra de faixa de preço equilibrada. O que eu acho que estava em andamento mudou. Não é provável que ocorra aqui. Esse não é o caso que estamos vendo. Esta vela está alta e aquela vela está baixa porque ela se moveu para frente e para trás. Nessa faixa, não estamos preocupados com o preço caindo abaixo disso. Estamos vendo ele entregar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Você vê? Essa é a faixa de preço equilibrada aqui no gráfico de 15 segundos, mas visualmente é isso. Esta vela está alta, aquela vela está baixa, mas está ocorrendo bem ali. Essa vela caiu abaixo dessa baixa bem ali? Não, não caiu. Então o que mudou? Nada. Tudo ainda é válido. É por isso que eu estava te dizendo. Acredito que vamos descer para essa pequena área aqui na ineficiência no gráfico de 1 minuto. Mas não vamos abaixo dessa área aqui porque essa é uma faixa de preço equilibrada. Essa faixa alta. Essa faixa baixa. Ouça. Volte e assista a gravação. Está lá. Esta é a parte em que as pessoas assistem a essas partes. Parece que, ele está inventando merda. Eu fico tão cansado de dizer essa merda. Que se você apenas ouvir, estou lhe contando essas coisas antes que aconteçam. Agora estou explicando em detalhes nauseantes por que está fazendo o que está fazendo. Como é? Como reconhecê-lo? Lembra do reconhecimento de padrões? Quando você está caçando algo, você tem que saber como rastreá-lo. É assim que se parece um rastro dessa faixa de preço equilibrada. E você pode vê-lo voltando para essa faixa de preço equilibrada, mas não passando dela. Ele diz, não, você não vai mais baixo do que isso. Então, qualquer retração para baixo como essa, isso não muda nada. Está partindo o coração de qualquer um que esteja negociando contra isso. Talvez eles estejam muito tempo aqui, eles perseguiram, e está caindo aqui, e agora eles estão com medo, tipo, vai continuar caindo. Não. O mercado sobe novamente, encontra algum suporte na abertura da nova semana, cai novamente, e então aqui. E eu estava dizendo a você, observe, veja o que está fazendo aqui. Durante a transmissão ao vivo, veja como está encontrando suporte bem no meio da lacuna da faixa de abertura. É isso que é. Ok, a lacuna da faixa de abertura. Vou tirar isso. Quando você tira essa coisa assim, é tipo, o que ela está fazendo? É difícil discernir o que ela está tentando fazer. Se você começar a procurar indicadores para lhe dar pistas, se você começar a olhar para padrões harmônicos e coisas ou padrões de varejo, você está colocando sua fé em algo que não significa. Mas quando você começa a olhar para o que o algoritmo irá se referir, é para isso que estou apontando. Estou apontando para os próprios pontos de referência e estou provando isso ao vivo. Estes são os pontos de referência aos quais o algoritmo irá se referir. E ele vai se comportar com base nisso, nada mais. Então o que o preço faz? Tudo o que ele diz. E para as pessoas que não querem me ver fazer isso e querem me ver fracassar na sua frente, isso as mata. Eles socam o ar. Isso os deixa furiosos. E eu adoro isso. Chore mais forte, vadia. E o mercado sobe, volta a cair, um pequeno retrocesso. Esta é a velha máxima relativa igual. Que é agora, como ele retraça, é o que? É uma matriz de desconto. Então, as altas antigas são a forma mais alta de uma matriz premium. As baixas antigas são, eu disse errado, me desculpe. As altas antigas são a matriz de menor desconto. Parece um oxímoro. Como pode uma alta antiga? Porque se você está acima dela e negociando de volta para baixo, pense na resistência de suporte clássica. As altas são a matriz de maior desconto. As baixas antigas são a matriz de menor prêmio. Então, se você tem uma referência de onde o mercado vai cair, para cima ou para baixo, toda vez que você viola uma matriz de PD, você tem que olhar para trás para o intervalo que ele acabou de percorrer e mapear cada taxa de PDA. Você perdeu uma taxa de PDA que não estava sendo negociada? Ele a desconsiderou totalmente? Isso é bom. Isso é bom. Isso significa que você está do lado. Todas essas coisas são indicativas de que você está do lado certo do mercado. Então, para responder a pergunta em continuidade,
A que eu estava me referindo na sexta-feira passada quando eu estava dizendo, quando as pessoas estavam me perguntando, como você mantém as negociações e na captura de grandes movimentos? Bem, eu falei muito sobre isso. Eu fiz uma clínica sobre isso hoje no mercado. As negociações voltam para baixas relativamente iguais. Varre, não toca na nova lacuna de abertura da semana aqui, alta. E agora estamos apenas manejando. E este é um gráfico de 15 segundos. Quebra. Onde está a negociação de volta? Nova alta da lacuna de abertura da semana. Que horas do dia são? Estamos na hora do almoço. Então, o que o mercado de almoço pode fazer? Reveja o que tem sido lucrativo. Então, isso vai contra o que tem acontecido em termos de preços mais altos ou mais baixos. Então, ele vai tentar vender stops em movimentos que estão subindo, ou vai tentar comprar stops em movimentos que estão caindo. Veja a reação disso. Estamos bem aqui. Quer dizer, se você não estender os gaps de abertura da nova semana no seu gráfico e mantê-los lá por algumas semanas, você está negociando às cegas. Como se você não tivesse ideia do porquê o mercado está fazendo o que está fazendo. E se o seu indicador ou se a sua ideia do seu cotovelo, da última vez que você teve cotovelo de tenista, o mercado subiu, qualquer que seja a lógica idiota que você usa, seja lá o que for, se concordar com o meu material, o seu material vai funcionar então. E você pode dizer que eles não vão, mas essa é a porra da verdade. É isso que faz suas coisas funcionarem quando acontece de ser naqueles momentos fugazes em que está de acordo com o que eu digo, o mercado vai fazer. E aí vamos nós. Agora imagine que você fez a devida diligência de estudar e ler preços como estamos fazendo, lendo fitas e definindo certas coisas, se familiarizando com certa lógica. Quando você se inscreve para aprender um idioma, como eu estudei espanhol 1 e espanhol 2, e eu sei um pouco de árabe, eu sei um pouco de espanhol. Espanhol é basicamente isso. Essas são as duas línguas com as quais aprendi. E quando eu estava trabalhando para uma família árabe, eu aprendi todos os palavrões primeiro, obviamente, porque eu quero saber quando eles estão me xingando pelas costas. Então eu aprendi as coisas casuais. E quando você se senta comigo, e você quer aprender a ler a ação do preço e quer ser capaz de ler a ação do preço e fazer as execuções como você me vê fazer. E você quer me ver compartilhar essa lógica de uma forma direta, fácil, bem rápida. Quero que você pense, digamos que você é estrangeiro. E você quer aprender a falar inglês. E muitos dos meus alunos realmente escolheram aprender a falar inglês porque queriam aprender isso comigo. E agora eles podem falar inglês porque foram muito inspirados a aprender a negociar. Eles se forçaram a aprender inglês para que pudessem me ouvir. Isso foi fácil? De jeito nenhum. Quando você aprende outro idioma, leva tempo. É muito difícil. E especialmente a língua inglesa, porque temos palavras que não deveriam soar como outras palavras que são escritas de forma completamente diferente. Como madeira, M-A-D-A. E então você tem M-A-D-A-D-A. O quê? Sim. É muito confuso. E se você tiver tempo, pode procurar no YouTube. Veja o Gallagher. Ele é um comediante muito engraçado. E ele é muito popular por usar isso como uma ideia de esquete e tirar sarro da nossa língua inglesa. É tipo, quem diabos projetou isso? Isso é idiota. Mas é realmente verdade. Sou grato por ter aprendido inglês inicialmente porque acho que eu estaria tratando como fiz quando estava tentando aprender francês ou tentei aprender chinês. E essa é uma língua muito difícil. Tentei escrever e ler árabe. Isso também é muito difícil. É lindo de ler. Tipo, eu adoro a aparência dele. É lindo. Mas foi difícil aprender a falar um pouco. E eu não sou tão fluente com ele, mas consigo manter uma conversa. Mas, aprender uma língua como essa não vai ser fácil. Não vai ser um resultado imediato. Vai levar tempo. Vai parecer que você nunca vai chegar lá. Mas eu estou te dando a melhor maneira, como se você fosse aprender um idioma. Trabalhe com pessoas que falam esse idioma. E por causa da exposição a isso, quando eu estava trabalhando em um restaurante na família árabe para a qual trabalhei, eles falavam em árabe. Então eles falavam inglês. Então eu sabia o que eles estavam fazendo. E eu os ouvia dizer as palavras. Então, com o tempo, eu fico tipo, assim, ele está dizendo, eles já pagaram? Eles já pagaram? Isso está pronto? Quantos mais faltam? Isso não está completo.
Ou entregue isso a eles, entregue aquilo a eles. E era monótono para eles, mas eles foram gentis o suficiente para fazer isso para que eu pudesse aprender árabe. Isso é o equivalente ao que estou fazendo. Eu uso a experiência do mundo real de aprender enquanto trabalho. Estou no topo da ação do preço ao vivo com você, assim como estou com meu filho. Então, estou mostrando as coisas conforme o preço está acontecendo. Para entregar mais alto ou mais baixo em torno de níveis específicos que eu acho importantes, que são pertinentes às ideias que ensino. E chamo sua atenção para os momentos em que você se depara com uma decisão. Ela continua ou é provável que reverta ou já acabou por hoje? E compartilho minha experiência em 30 anos fazendo isso com você em tempo real. Realmente não há benefício melhor do que ter alguém disposto a fazer isso. Eu teria cerrado a minha perna esquerda fora aos 20 anos, quando perdi todo aquele dinheiro e saquei tudo, e senti a vontade de me matar. Literalmente, eu queria acabar comigo mesmo porque eu estava tipo, por que eu comecei a fazer isso? Eu nunca vou conseguir. Eu não tenho ninguém em quem me apoiar. Ninguém pode me ajudar. Ninguém acredita em mim. Minha família acha que nunca vai dar certo. Meus amigos ficam tipo, sabe? Eu não entendo por que você continua fazendo isso. Então eu não tinha nenhuma estrutura de apoio ao meu redor. Você tem uma oportunidade maravilhosa só de sentar aqui e assistir. Mesmo que você realmente não queira aprender o que estou fazendo. Eu prometo que se você estiver observando o preço e negociando, verá algo que não viu ou não esperava no que está assistindo e isso pode protegê-lo. Isso pode mudar sua opinião sobre algo em que você pode estar exagerando. Como se você estivesse realmente pessimista e estivesse mantendo uma posição vendida muito grande. E eu estou dizendo, observe este nível, provavelmente vai nos levar a esse nível. Quando eu faço isso nas transmissões ao vivo, você tem minha permissão para tentar proteger sua bunda. Porque se você estiver do outro lado de mim falando sobre essas coisas na transmissão ao vivo, você provavelmente vai perder sua bunda. E não quero dizer isso para me gabar, não para ferir seus sentimentos, não para ser arrogante. Estou falando sério porque estou fazendo isso pelo meu filho. Não vou enchê-lo de fumaça. Não estou tentando impedi-lo de aprender o caminho mais curto e a direção para chegar ao fim da conversa sobre saber o que fazer. Estou tentando torná-lo completo. Eu também estou mostrando a ele os níveis que ele precisa entender de forma gradual. E cabe a você decidir se quer ou não fazer parte disso. Como eu disse, não me importo se foi uma pessoa que assistiu. Eu sei que é meu filho e quero continuar fazendo isso. Ninguém vai me impedir. Se você não der um joinha, eu não dou a mínima. Eu realmente não me importo. Você pode dar um joinha para baixo. Eu não dou a mínima. Eu ainda vou continuar fazendo isso. Vou fazer isso porque ele quer aprender e eu quero que ele aprenda da maneira correta. E não a maneira melhor do que o pai sentado aqui. Fazendo isso com um gráfico ao vivo, gravando. Então, dessa forma, é gravado, registrado, arquivado. E mesmo se algo ruim acontecer e eu perder meu laptop, as gravações que estão nele, não importa porque eu tenho em um arquivo externo. Está no YouTube e há testemunhas em todo o mundo, me vendo fazer isso, vendo que funciona, vendo que a lógica é a mesma coisa, não está sendo dobrado, torcido e contorcido. Está lá. E agora para responder a última pergunta antes de eu ir pegar algo para comer. Uma lacuna de valor justo do reapper. Só porque eu apresentei, não pense que você sabe disso. Não pense porque eu mostrei meu Deus. Você acha que sabe tudo, ok? Há certas pequenas coisas que mudam de preço que o tornam uma coisa ou outra. Cada lacuna de valor justo não é a mesma. Se eles compartilham o mesmo espaço de outro raio PDA, ele muda seu caráter. Ele o muda. Isso torna outra coisa. Mais uma vez, você não sabe do que está falando. Então pare de tentar ensinar e de tentar chamar isso de outra coisa. Não é. E quando você me questiona sobre o que estou anotando no meu gráfico, a menos que eu volte e diga, eu estraguei isso, eu estraguei, não fiz aquilo. Como eu disse, eu me referi a um modelo de venda de formador de mercado quando na verdade era um modelo de compra. Ou eu me refiro a uma distribuição de segundo estágio quando estava claramente subindo e sua reacumulação de segundo estágio. Porque eu estou aqui sem um roteiro. E eu vou fazer isso eventualmente no futuro. Vou dizer algo que é um deslize da língua. Mas essa é uma lacuna de valor justo do reapper que eu mostrei outro dia. E eu disse para você projetar isso. Estenda isso. E quantas vezes ele usou isso? Conclusão principal. O que é 1º de agosto? Primeiro dia da semana. A que horas essa lacuna foi referenciada? Acontece todo mês.
Porque o algoritmo voltará para uma data específica. Que data ele usaria? Primeiro dia de negociação. Primeiro dia da semana. Quarta-feira. Sexta-feira anterior. Não são todos, mas estou provando que existe um algoritmo e ele está voltando para dias específicos. Por quê? Porque ele tem que voltar para um quadro de referência. Estamos em um novo mês. Certo. Em que mês estamos? Agosto. Vamos voltar para o primeiro dia de agosto. Use a primeira matriz PD pertinente de agosto. Carregue-a pelo seu gráfico e você verá coisas que nunca viu antes. É tudo que vou lhe dizer agora. O resto das coisas estará no livro. Mas quando eu dou uma matriz PD específica, anotar, desde que eu não volte no dia seguinte, porque já cometi erros antes. Eu errei. Chamei algo errado e é apenas erro humano. Eu tenho um movimento Biden de vez em quando. Você também vai ter. Todo streamer ao vivo que eu já assisti, eles disseram merdas que eu acho que eles não percebem que eles voltam para a gravação e dizem, merda, por que eu disse isso? Foi ao contrário. Mas eu entendo. E se você é um membro maduro do público, você sabe o que é um modelo de compra de formador de mercado se você já esteve por aí comigo. E se está subindo, não é distribuição, isso é reacumulação. Então é apenas uma coisa do tipo inocente. Mas isso foi um ceifador absoluto. Um ceifador é uma foice de merda. Ele literalmente corta o mês inteiro de merda. E o torna tão negociável onde qualquer oportunidade que você vê onde você pode engajar aquele, e contanto que corresponda à hora do dia em que o mercado deve entregar. É simplesmente óbvio. Isso é muito fácil. Essa é uma daquelas vezes em que você me pergunta, como você sabe qual valor favorito você tem que usar? Bem, essa é uma delas porque tem que ser ancorada em um dia específico que seja significativo. Primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia justo em que você recebe os formulários depois das 9h30 de uma segunda-feira? Desenhe essa vadia ao longo do tempo ao longo da sua semana. E do mês. Isso é bom demais. Vou te dar muita merda. Estou dando muita coisa. Que diabos? Vou ter que abrir uma mentoria. Nunca mais vou conseguir comer. Como vou continuar dando essa merda de graça? Como posso sobreviver se continuo dando de graça, certo? De qualquer forma, eu me diverti muito com vocês hoje. Gastei meu tempo muito além do que eu queria gastar. Então, amanhã, vamos tentar ser um pouco mais econômicos e focar apenas nas 9h30 às 10h30, porque eu quero manter o foco do meu filho nessa pequena janela de tempo. Posso deixar você com coisas para anotar e assistir durante o resto do dia. Mas de terça a sexta, o resto desta semana, faremos apenas sessões de 1 hora. Não sei em que dia desta semana faremos 2 sessões à tarde. Estou deixando isso em aberto porque tenho que confiar na minha esposa para me dizer o que é. Temos familiares nos visitando, e eu tenho que lidar com isso. Então, quero ter certeza de avisar com antecedência que não é porque fiquei com o ego ferido e fiz algo errado na transmissão, que tive que fechá-la. Estou avisando com antecedência que eles serão mais curtos. Porque preciso fazer concessões para meu tempo pessoal com a família, mas ainda forçar meu filho a estudar aquele dia de negociação individual. Então, até eu falar com você amanhã, estaremos de volta às 9h15 amanhã, horário padrão de Nova York. E terminaremos amanhã por volta das 10h30. E falarei com todos vocês então, se Deus quiser. Até lá, fiquem seguros.